Perdão, estava sem microfone. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Sou Max Cardoso e esse é o Boletim da Noite. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Noite. Como sempre, a gente pede para você poder dar aquele like aqui embaixo, para que a gente possa subir de relevância no YouTube e também que você possa compartilhar o link dessa transmissão nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Não estou aqui sozinho, tenho na bancada comigo Mauro Fagundes e Carlos Dias. Boa noite, pessoal. Boa noite. Revezou hoje, né? É. Revezou. Tá Boa noite, pessoal. Boa noite, Max Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Max. Boa noite, Mauro. E uma alegria estar aqui novamente. Isso aí, a gente está aproveitando que o Carlos Dias está aqui em Brasília, né? O Alan já falou que quer tentar dar um jeito de acorrentar ele nessa cadeira. Tem que né? ser. Aproveitar. O pessoal tá gostando muito, muita gente elogiou aí. Bem, então, para começar, continuação da pauta da manhã, Sarah Winter foi liberada da penitenciária feminina do Distrito Federal nesta quarta-feira, né, hoje à tarde, e saiu utilizando tornozeleira eletrônica por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF, a pedido da PGR. Sem condenação por crime algum, a ativista cumprirá uma espécie de regime semiaberto e não poderá aproximar-se do Congresso ou do STF, nem falar com outros militantes também investigados. Moraes também determinou a substituição das prisões temporárias dos 6 integrantes do Grupo 300 do Brasil por medidas cautelares. Além de Sarah, foram soltos Renan de Moraes Souza, Érica Viana de Souza, Emerson Rui Barros dos Santos, Arthur Castro e Daniel Miguel. A saída de Sarah e dos demais ocorre após a decisão da Justiça de não prorrogar o pedido de prisão temporário por mais 5 dias, como havia pedido o ministro, né, Alexandre de Moraes. Sarah estava presa em cela isolada por risco de retaliações internas. Os advogados de Sarah entraram com uma ação de impedimento contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Nós falamos sobre isso aqui hoje de manhã. O ministro proibiu que os ativistas falem entre si e com os demais investigados no inquérito que corre no STF. Pediu a imediata instalação de monitoração eletrônica com expedição de mandado, do qual conste endereço da residência, domicílio ou local de trabalho dos investigados. A indicação de recolhimento diurno e noturno sem autorização de saída de área delimitada, exceto mediante autorização prévia. E caso as saídas sejam autorizadas, que os envolvidos mantenham distanciamento de 1 quilômetro dos edifícios do Congresso Nacional e do STF, além dos demais investigados no inquérito. Que loucura, hein? Eu acho que, na verdade, meu amigo, isso porque Sarah é desse tamanhinho, é mulher e não fez nada. Pois é. Eu acho que a tornozeleira tá na perna errada. Erraram de perna aí, né? Erraram de perna. Sem por visto aí, sabe que muitas vezes a prisão, por exemplo, a prisão preventiva, ela é convertida numa medida alternativa, né? É a última ratio. Então ela é convertida numa medida alternativa, onde você acolera o indivíduo colocando a tornozeleira e o coloca, por vezes, em prisão domiciliar, ou então em algum tipo de restrição, alguma medida restritiva. Isso aí equivale, a grosso modo falando, a uma antecipação de pena. Você não é verdade? Você não sabe. Os crimes são de pequena monta, são de pequeno potencial ofensivo. Caso condenado, a maximização da pena não vai ocorrer. Até porque todos os elementos ali eles não conglobam a possibilidade, eles não conglobam o arcabouço necessário para poder maximizar a pena. Então, com isso, a pena certamente não seria a máxima. Ou seja, a possibilidade dela ficar enclausurada por conta disso é praticamente zero. Ela ia pegar uma pena alternativa. Quais as penas alternativas que tem? Isso é proibição de sair de casa pela parte da noite, proibição justamente de se aproximar de alguma coisa, assinar o ponto,
você ficar encolerado que nem um cão raivoso, que nem um traficante. É engraçado, né? Traficante saiu pra como eu tava conversando agora, Carlos, saiu, pegaram o traficante, né, do PCC, botaram a coleirinha nele, mandaram ele embora, ele cortou a coleira e foi embora, sumiu, já tá em outro país agora. Então isso aí, infelizmente, é muito triste de estar vendo, eu reforço, tá na perna errada. É verdade. Eu concordo plenamente, né, com o Mauro nessa condição. Eu só queria saber se botaram na perna direita ou na esquerda a tornozeleira. Porque como é aliada, né, da direita, quem sabe deve estar na direita a tornozeleira, não é isso? Não sei se tem alguma regra para isso também, não sei se está determinado, né, no despacho do ministro, né? Sim. Enfim. Mas é, de fato, uma pena, uma coisa desproporcional, uma agressão à cidadania. E, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, porque não estão se tomando as devidas medidas, né, de liberdade. Nós vamos tomar, a pauta, né, vai seguir em outras linhas aqui, mas a questão da liberdade no Brasil, o direito à cidadania, o exercício pleno da cidadania do povo brasileiro está em risco. Isso é uma coisa muito, muito clara e é uma temática que a gente precisa tratar com muita sobriedade, para que também essas vozes hoje que têm canetas, elas não, vamos dizer assim, não passem a noite escrevendo uma série de medidas para restringir ainda mais a liberdade de outras pessoas, né? É verdade, até porque o papel aceita qualquer coisa, né? Sim. E o papel timbrado aceita mais. Aceita porque tem superpoderes, né? Não, é isso mesmo. E uma coisa interessante, assim, de comentar também, que o próprio Mauro estava comentando comigo antes, você tem, né, na verdade, uma continuação da prisão. Sim. Você só mudou, né? Em vez de ser uma prisão temporária, agora vai ser uma prisão equivalente como se fosse semiaberto, né? Um regime semiaberto. O equivalente. Ela tá fora o acolheramento, ela ainda tá impedida outra restritiva. Não pode chegar perto do Congresso, do Senado, não sei o que. Parece que a menina vai fazer alguma coisa demais. Se ela tivesse que fazer, ela tinha feito. Já teria feito, exato. Não, agora. E a questão é sem condenação. Ela tá adiantando pena. Sem condenação, não tem condenação em primeira instância, boa, não. Boa. Inclusive. Na verdade é inquérito, não tem nem processo ainda. Sabe nem se vai ser aceita a denúncia quando proposta. Exatamente. Sabe nem se vai ter a proposta. Ou seja, ela já está cumprindo uma pena antes mesmo de que o processo seja estabelecido, o processo penal. Sim. Isso é absurdo. Pra ter ideia, esses dias que ela passou aprisionada, caso fosse condenada e tudo, seria levado em consideração dentro da cumprimento da pena para poder abater proporcionalmente os dias já cumpridos. Bom, então, e se ela tem esse nível de periculosidade ou de produzir alguma ação de forma efetiva que vai gerar um risco a esses ministros, por exemplo, ou a ele próprio, né? Ela deveria ter ficado presa, então. É verdade. Então é um negócio muito, muito pesado. Não sei, por exemplo, se vai ter acesso ao trabalho ou tem que pedir autorização para sair de casa. Como é que ela vai trabalhar? Como é que vai ter a renda, né, do dia a dia para se sustentar? Então, quer dizer, são medidas às vezes extremamente desproporcionais que a gente percebe que é um Estado muito pesado em ombros leves, né? Às vezes as medidas que são adotadas para terceiros, a gente tem uma série de comparações aqui que a gente pode fazer, que o nível de periculosidade é altíssimo e que não estão com essas restrições de liberdade. Pessoas que roubaram bilhões do país, que aprofundaram a crise econômica, a gente repete isso de maneira constante, mas precisa de fato ser dito, tem um tratamento completamente diferente ou dispensado a uma vamos chamar assim, se fosse o caso até de primária, né? Sim. Que ela tem essa condição até, quer dizer, está sendo investigada. Então é uma desproporção, é um ataque à cidadania, total. É uma violação clara de direitos constitucionais e de prerrogativas do próprio cidadão em si, da liberdade. Então, enfim, eu diria que é lamentável. A gente tem um momento muito triste que o país vive, muito triste. E as pessoas, vamos dizer assim, de certa forma, usam expressões jocosas, né, fazem piadas,
mas a gente precisa prestar atenção. Sim, Porque esse passo, desculpa, Max, é só isso aqui. Vai avançar daqui a pouco numa matéria que nós temos à frente que vamos dizer assim, que se consagra com todo esse contexto de fechamento da liberdade de expressão, né, que o Senado está tratando, né? Exatamente. E nessa questão aqui, o que eu fico impressionado é não ter uma reação de juristas, juízes, tá, instituições o mundo jurídico como um todo, né? Como um todo, né? Porque isso é uma desonra para o nosso direito. Isso é uma desonra para o judiciário. Né? Você está criando uma aberração jurídica. Você tá acabando com direitos fundamentais das pessoas. Exatamente. Entendeu? Ou seja, tá pegando mal para todos. Não pode ficar calado. Cadê? Né? Teve um jurista aí que o Alan botou o vídeo, né? Ele falou verdades ali. Eu não sei o que mais que ele fala lá no canal dele, né? Ele usa, inclusive, o livro do Alexandre de Moraes para contradizer. E contra ele mesmo, exato. Então, assim, não, eu só digo assim, isso é o que a gente chama de são as decisões teratogênicas, né? Elas vêm de forma monstruosa, causando uma verdadeira aberração dentro do mundo jurídico. Sim. E a gente olha, é tão grave isso aí. Você imagina agora se de repente a Sara não é denunciada, ou se denunciada não é essa denúncia. E aí? Como é que fica? Os 10 dias da cadeia? Exatamente. Como é que fica? A mácula. O Estado vai ter que... Sim, reparação. Aí você processa quando ganhar. Sim, ainda vai pra precatório, pra receber. Exato. Essa a gente sabe E como aí é que é. o que receber vai acabar servindo só pra pagar os advogados. É verdade. Agora eu te digo o seguinte: agora de ir pra se é um militante do MST, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, do Senado, estaria todo mundo gritando. Estariam lá na frente do STF protestando. Todo mundo. Sem dúvida. Não tenha dúvida. E já tinham feito cocô em foto, já tinha aquela remundice que eles gostam de fazer, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então isso lá é um absurdo. Não, eu tô dizendo, você fica perplexo, né? Sim. É um absurdo. Porque o que a gente até falou um pouco mais cedo, mas é um poder muito pesado. Então quem usa essa caneta, quem decide, tem que ter uma ponderação, do ponto de vista mínimo, né? De conseguir saber os atos que foram cometidos, se de fato devem ter essa tendência, vamos dizer assim, condenatória, pena, etc., numa proporção, não é que aí vira o Estado, vamos dizer assim, de uma vingança, né? Quer dizer, não é justiça, é uma vingança. Verdade. Esse é o problema, é uma vingança, não se trata de justiça, isso não está capitulado em nenhum código, entendeu? E é uma vontade que se exerce de um magistrado que tem um poder muito forte. Cabe a gente começar a pensar que nível de democracia que a gente quer no Brasil. Exatamente. Não, ou seja, que nível de democracia, vou mais além, se a gente quer realmente uma democracia. Porque o que a gente está vendo é praticamente uma ditadura do judiciário. Sem dúvida. E agora... A gente está caindo... Eu reforço sempre. O Brasil está caindo num golpe chamado democracia. Né? Você utiliza a democracia para fundamentar qualquer loucura. Qualquer coisa. E como eu estava conversando com um pouco mais... Foi até ontem que a gente conversou, né? Sobre o Carreiro Alvim. Sim. Hurricane, né? O livro dele, o juiz federal no olho do furacão. Ele foi preso e tudo, tem negócio do STF. O ministro, o Peluso, a época e tudo, ele narra lá. E ele diz assim, os direitos e garantias dele quando ele foi detido não foram respeitados. Ele ficou desnudo perto dos outros presos, depois, enfim. E ele diz uma frase que condensa, ela materializa muito bem esse momento. Que ele diz assim, não existe Constituição, não existe lei. Quando o juiz quer. Quando o juiz não quer, não quer. E é isso que acontece. É isso que a gente vê. Acabou com a corda de ovo virado, meu amigo. Virado no saci. E ele mete a caneta. E agora você não pode mais ter HC contra a decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tu já pensou o que é isso? Vai recorrer a quem? Isso além de onipresentes, né? Como a gente falou já, agora eles são onipotentes, né? E oniscientes, porque agora vão querer decidir aí o que é fake news, quem coisou, quem não coisou, Pelo amor de Deus. Exatamente. Lá no nosso portal, né? Quem não conhece, nós temos não só o nosso canal aqui, tem também um portal
que é o tercalivre.com.br. Lá no nosso portal a gente colocou a nota imprensa dos advogados da defesa da Sarah Winter, né? E aí ela fala o seguinte: na decisão enviada verificou-se que foram determinadas pelo relator do inquérito inúmeras restrições de circulação e comunicação, o que entendemos absolutamente desproporcionais e desprovidas de razoabilidade, que nós comentamos aqui. Em uma leitura simples da decisão, percebemos que há grave e inequívoca ofensa ao princípio da presunção de inocência, que também foi falado aqui, como se já tivesse condenada, né? Onde ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Ou seja, até o trânsito em julgado. O cara pode ser condenado na primeira instância, na segunda instância, né? Mas é até todos os recursos, aí é que ele vai poder ser considerado condenado, e aí é que, em teoria, ele começaria a cumprir a pena, que foi, por exemplo, o que fizeram no caso de quem? Do Lula. Né? Que não, é até o trânsito em julgado. Então, ele foi condenado até a segunda instância, tá solto. Pode soltar. Agora a Sarah não. Não. Nem processo teve ainda. Tá de tornozeleiro, Lula? Pois é, tá de tornozeleira? Pois é. Só se for pra jogar futebol. O nível de periculosidade desse sujeito se compara aos atos praticados, por exemplo, que Sarah Winter praticou? Exatamente. Nem de perto. Exatamente. Os danos que esse sujeito causou ao país de forma objetiva, de forma indireta. Só através do BNDES, 500 bilhões, né? 500 bilhões, só através do BNDES. E um sujeito desse tá fazendo live, andando por aí. Dizem que pode até voltar a pretensões políticas. É um tratamento que a gente precisa discutir um dia para saber, vem cá, qual é o fundamento dessa decisão e daquela. Não é que você questione, né? Que isso também é uma outra questão, você questiona o ministro, né? Não, você questiona exatamente o seguinte: qual é o fundamento da decisão? Porque todos têm que dar satisfação à estrutura pública, a nós, os cidadãos, quer dizer, aqueles que, de certa forma, os colocaram, embora aqui indireto, colocaram lá, porque eles também receberam o voto, né, a indicação do presidente e o voto do Senado, dos senadores. Então, há uma manifestação popular nessa direção, né, em tese. Então, por que é um ato desse sem explicação clara? Quais são os verdadeiros fundamentos disso? Exato. O que está por trás dessa organização que busca cercear o direito de expressão, a liberdade das pessoas e encurralar aqueles que pouco podem fazer contra o Estado? Essa é a minha colocação aqui. Exatamente. Se me permite, antes de adiantar a pauta, o pessoal tá falando sobre dislike na live não sei quem, tudo. Dislike dá engajamento do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, não adianta. Ademais, você entra pra dar o dislike, você já deu view. Já deu view, exato, isso que eu ia falar. Fica um avisozinho aí. Na verdade, a única coisa que o dislike, ele só impede, né, que algo aconteça. Ou seja, quanto mais likes, mais relevância você tem na busca. O dislike só faz com que você não tenha tanta relevância na busca. Mas o número de views, por exemplo, você dá 200 mil dislikes, é 200 mil views, você 200 mil monetizações. Exatamente. Quer ver uma coisa? Você entra, dá o dislike. Amanhã, quando você entrar no YouTube, o vídeo daquele canal novo vai aparecer. Vai aparecer, porque o YouTube entende que você entrou lá, então você se interessou pelo canal. Exatamente. Você não gostou do vídeo, mas entrou no canal. Entrou no canal, exatamente. Então, realmente, ficar entrando só pra dar dislike, eu não vejo como uma estratégia inteligente, não, viu? É claro que o frame é bom, né? A esquerda entende muito disso e, em certos casos, é compreensível, né? Você mostrar a insatisfação das pessoas. Isso é interessante. Não tira o mérito. E hoje teve um número muito positivo, tá? Inclusive, o Jair Bolsonaro botou no Twitter dele. Vê se você consegue pegar aí, PH, o Twitter do Jair Bolsonaro. Eu botei na pauta um print, mas deve estar lá em cima. É verde e amarelo, assim, vai subindo para você ver. Pode subir. Aí, ó. Placar da vida. Né? Põe aí para o pessoal ver. O Jair Bolsonaro, às vezes, ele tem que fazer serviço das comunicações do governo, né? Porque parece que ninguém tá atuando nas comunicações, então
O presidente tem que ir lá, falar tudo que está sendo feito. E agora e o placar da vida. Coloca aí pra gente. Coisa que, olha lá, a verdade que a Globo não te mostra. Agora que eu tô olhando ali, eu nem sei se é do Jair mesmo, né? Mas pode ser só se for do Facebook. E aí tá lá, ó, 22 de junho de 2020, mas os dados são reais. Ó. Então, brasileiros que já se recuperaram, mais de 500 mil, né? Brasileiros estão em recuperação. A gente tem, em número de recuperados, o Brasil está em segundo lugar do mundo, tá? Porque o pessoal só fala assim, o número de infectados, que está em segundo lugar também. Claro, porque é uma das maiores populações mundiais. Sim. Estados Unidos em primeiro, que é uma das maiores populações mundiais, e o Brasil em segundo. Nada mais natural. Né? Rússia em terceiro. Índia em quarto, que também são maiores populações mundiais em número absoluto. Então tá lá, ó. Mas o número de recuperados, mesma coisa. Segundo lugar também. Óbitos. Aí você põe 50 mil óbitos, né? Que claro que é triste, é um número terrível. Só que se a gente for fazer a proporção, ó, população por milhão, a gente tá em 16º. Eu me lembro que a Globo botou assim, o número de mortos do Brasil já passa o da Bélgica, né? Mas claro, olha o Brasil com a Bélgica com a população do... Pelo amor de Deus. Mas a gente tá muito melhor que a Bélgica. Volta ali rapidinho, só pro pessoal ver. A gente tá muito melhor que a Bélgica, olha lá. A Bélgica tá em 5º lugar de número de óbitos por milhão. São 500 óbitos por milhão na Bélgica. E aqui a gente tá em 244, né? Basicamente aí é metade. Menos que a metade. Pode botar aqui. Então, o número de casos recuperados da Covid-19 disparou na frente do total de casos em acompanhamento, ou seja, de pessoas infectadas. Informou nessa quarta-feira o painel do coronavírus do Ministério da Saúde, coisa que você não vai ouvir na Globo. A Globo só vai focar o quê? 1.000 e tantos morreram hoje. Sempre. Não vai falar que o número de recuperados já passou o número de infectados, não vai falar que o Brasil é o segundo lugar em número de recuperados no mundo, não vai falar nada disso. Só vai considerar, 1.185 mortes. Só que é claro, essas 1.185 mortes de hoje não quer dizer que morreram 1.185 pessoas hoje. Isso. É importante lembrar isso, porque os dados estão sempre enganosos nesse sentido. São o quê? Pessoas que tiveram o teste, né, de Covid confirmado nas últimas 24 horas. Mas a maioria das mortes registradas nas últimas 24 horas ocorreram de fato mais de 3 dias atrás. Né? Você tem uma porcentagem que foram 3 dias e outra que foi mais de 3 dias atrás. Só que a confirmação só veio agora, então só computou, só entrou lá no registro nas últimas 24 horas. Mas não quer dizer que morreram 1.100 e poucas pessoas nas últimas 24 horas. Então, fica aí esse esclarecimento, esse número para vocês terem uma noção real da situação. Já é um indicador claríssimo de que o ciclo do vírus está acabando, né? Que quando o número de pessoas recuperadas vai passando o número de pessoas infectadas, isso já é um sinal de que o ciclo do vírus está acabando, como acontece em todos os vírus. Isso é que é importante a gente falar. Não é que a gente está negando que o vírus existe, que a pandemia existe. Não, eu sempre falo isso porque nos acusam dessas coisas, né? Não é isso. É porque a gente está mostrando o seguinte: é um vírus, como qualquer outro vírus, né? Como sempre acontece em gripes no Brasil e no mundo. Sabe quantas pessoas morrem de gripe no Brasil todo ano? 84 mil. Então a gente está chegando no meio do ano, mais ou menos a metade. Por quê? Porque o pico é agora. É entre maio e julho. Né? Porque é época fria. Sim. Depois, no final do ano, o número é muito menor. Então provavelmente a gente vai bater basicamente o mesmo número. Tá? A não ser, claro, que tenha esses números inflados aí. Que tem muitas denúncias, inclusive na revista Terça Livre a gente teve uma família que contou todo o drama deles, tá? De era um tio, eu acho, de uma moça que ela contava que o tio dela teve problemas intestinais, passou por uma cirurgia, né? Acabou morrendo e testou negativo para Covid, mas foi colocado o óbito Covid e teve caixão fechado e somente 4 pessoas podiam estar no velório dele, né? Assim, muito triste, e é uma situação que está se repetindo pelo Brasil afora, né?
Isso é triste, porque isso não gera um problema só para o Brasil e para o mundo, né, como um todo. Essa questão da subnotificação e tudo, rapaz, se a gente for botar a limpa mesmo aí, nós teremos, eu acredito, com a diminuição de pelo menos assim, na pior das hipóteses, pelo menos uns 40% de casos aí que nunca foram porque a gente cansa de dizer, isso já é clichê, não adianta ficar repetindo, ninguém mais morre de nada, só. Até o Max tá lendo uma reportagem ontem que o bombeiro bateu na ambulância e não sei o que, e todo mundo morreu. Eu falei assim, e o registro foi o quê? Covid? O registro pode olhar lá, o registro. Eu acho que é a cultura do superfaturamento, né? Então, exato. Sim. Então esse caso não podia ser diferente. Não podia ser, é verdade. Verdade, superfaturamento e tudo, né? É verdade. A lógica tem que ser utilizada sempre. No dia que comprar os principalmente quando ela é controlada pelo Estado. Sim. Então, sim, mais justificada ainda essa cultura que está enraizada, né, na estrutura pública brasileira, a cultura do superfaturamento. Os caras superfaturaram o soro fisiológico, né? 60 anos de compra de soro. Tem soro para usar por 60 anos. Pelo amor de Deus. Não, é loucura. E aí, vamos para nossa dobradinha Rio-São Paulo, né? Todo nosso boletim a gente faz uma dobradinha Rio-São Paulo aí, porque a gente tá apostando nos cavalos, né? Quem que vai ser impeachmentado primeiro, Witzel ou Dória? O Witzel largou na frente, tá aí disparado, mas essa notícia aqui de hoje, não sei, hein? Vê o que vocês vão achar. A comissão especial da Alerj, que analisa a denúncia contra o governador Wilson Witzel, decidiu nessa quarta-feira suspender a contagem de prazos do processo de impeachment até que a casa receba cópias dos inquéritos que embasaram operações policiais contra desvios na área da saúde do Estado. Ou seja, a Alerj está atendendo um pedido do Witzel e suspendeu o prazo para a defesa no impeachment. O grupo solicitou as informações ao STJ, né, e ao Ministério Público e à Polícia Federal. Com isso, o prazo de 10 sessões para que o governador apresente sua defesa, que teria início nesta quarta-feira, hoje, ainda não será contado. A suspensão foi decidida por unanimidade entre os deputados que participaram da reunião, realizada por videoconferência. A proposta foi feita pelo relator da comissão. Informação importante. Deputado Rodrigo Bacelar, atendendo a solicitação da defesa do governador. Ele explicou que o rito segue a lei federal, aí está aqui o número 1079 de 1950, e decisão do STF sobre rito de impeachment. A lei deve ser interpretada de maneira que em todo o procedimento seja garantido o contraditório e a ampla defesa, princípios caros ao ordenamento constitucional. Ah, se isso fosse utilizado para todos os inquéritos, né? Ah, essa é a coisa mais linda. Todos os processos, se fosse utilizado isso, né, o direito à ampla defesa, acesso aos autos. Contraditório, ampla defesa, imparcialidade, com base em sorteio. Rapaz, esse é juiz natural, tudo isso. Mas vamos lá. Só para terminar, um dos autores do pedido de impeachment, ao lado da deputada Lucinha, o deputado Luiz Paulo, foi favorável à suspensão. Ele afirmou que a denúncia está fundamentada, mas concordou com a contagem de prazos após o recebimento das cópias dos inquéritos. Assim, se a gente olhar pela letra da lei, não vejo assim nada tão grave assim. Que seria, né, se vale para nós, também tem que valer para todo mundo. Sim. Ou seja, para você poder se defender, você tem que ter acesso aos autos. Claro. Você precisa saber exatamente do que você está sendo investigado para você poder chegar lá nas sessões que você tem de defesa e poder exercer o seu direito à defesa. Agora, isso sinaliza algo, né? Algo aí já favorecendo um pouco o governador? Não sei. Por que não? Não afirmo, né? Porque sim, nem porque nego, não? mas eu queria saber aí a opinião de vocês. É maiêutica, né? Por que não? Não, eu diria o seguinte, quando as coisas começam errado, tem toda a tendência de sofrer descontinuidade. Uma delas é essa. Porque o correto, e é o que foi apresentado antes, foi a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Exato.
para fazer a investigação, que já foi pedido há mais de 60 dias. Exatamente, bem lembrado. Então, na verdade, o que deveria ter sido feito? Instituir a comissão parlamentar de inquérito, no âmbito da própria Assembleia, com a competência constitucional que lhe é cabida, que é cabível, compete a ela nesse aspecto, levantar todas as informações, solicitar contratos, analisar, etc., fazer o juízo, relatório final, votar no plenário e, a partir daí, fazer o processo. Isso. E aí depois encaminhar isso para a defesa do Witzel, né? Sim, não, você praticamente poderia. Aliás, ele pode falar até na própria investigação. Comissão parlamentar, né? Sem dúvida nenhuma, ele tem que mostrar provas, né? Sim. Para poder formar convicção em relação aos atos praticados, porque eles podem depois fazer o quê? Mandar para o Ministério Público e até mesmo na decisão votada pelo despacho da comissão, por exemplo, no plenário, tomar a decisão de abrir um processo de impeachment, caminhar para isso, com aquele conjunto de provas que foram levantadas e apuradas pela CPI. Então não fizeram isso, pegaram informações, né, pelo que eu estou vendo, informações, conjunto de imprensa e mais não sei o que, e aí formaram uma comissão para poder abrir o processo de impeachment. Em cima de quê, eventualmente? Né? Em cima de quê? Né? Não tem uma consistência assim muito clara e nem deu direito exato, né, de defesa para as provas se juntarem nesse aspecto do que foi feito com relação a questão do Witzel, né? Exato. Aí entra uma burocracia de você pedir informação do que está sendo levantado pela Polícia Federal, aquilo que efetivamente está sendo partilhado pelo Ministério Público Federal, para a Justiça Federal. Quer dizer, eu nem sei também se esse inquérito está sob que condição, se ele pode ser compartilhado, por exemplo, com parlamentares. Sim. Não tenho ideia. Então eu acho que é um negócio muito, muito complicado. Deveria ter feito o processo da CPI e a partir daí avançar. Então eu acendo muito, muito mesmo a luz vermelha, não sei nem amarela. Eu já acendo a luz vermelha nesse processo. Sim. Interessante, eu achei bem pontuado isso aí. O Pica-Pau vai ter que esperar mais um pouco, né? Vai demorar mais, Pica-Pau. Vai demorar mais, Pica-Pau. Não tem jeito não. Chega, tá triste, Pica-Pau. Tá triste. Não foi dessa vez, Pica-Pau, já calma. Daqui a pouco vai. Deixa ele bem aqui um pouco. Sempre ouviu, o Witzel também disse que não vai causar obstáculo nenhum, né? A quebra de sigilo bancário, a acesso ao sigilo fiscal, a bens. É bom que não tente, porque não vai dar em nada mesmo. Vai quebrar do mesmo jeito. Não, mas tem outra coisa, meu filho. Quem é esperto não tem nada no seu nome, né? Claro, quem é bom já nasce feito. Pois é. Não sei se tem alguma coisa ou não, mas se eu fosse um investigador, né, eu não vou ser tolo, ingênuo, achar que quem faz alguma coisa coloca tudo no nome dele. Não, óbvio, né? Tem que aí olhar, tem muitos laranjas que podem ser utilizados, ou seja, como a gente sabe, a gente empresa de sócio, brasileiro está acostumado. Ex-sócio, sabe, o ex-sócio que é contratado para negócio de publicidade, essas coisas assim. O primo do tio, né? O tio do primo. Tem um negócio que eu vou trazer depois, eu vou trazer a baila, acho que no vídeo de amanhã ou depois, a respeito disso, sabe? Ex-sócio, contrato de publicidade, 80 mil, 100 mil. Sabe, não custa perguntar, né, Pica-Pau? Não custa perguntar. Perguntar não é crime, né? Não. Então tá. Vai lá, é nóis. Então vamos agora falar aqui de São Paulo. Olha essa notícia aqui do Dória. O Dória, eu vou te dizer, rapaz, cada vez ele quer inventar um negócio diferente. Dória diz que vai treinar PMs e colocar câmeras nos uniformes. O governo do estado de São Paulo afirmou nesta segunda-feira que vai retreinar a Polícia Estadual. O treinamento deve ocorrer a partir de julho. Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, Dória disse que não há... João Agripino, né? João Agripino disse que não há
condescendência com violência policial sob qualquer justificativa. Serão instaladas câmeras nos uniformes dos policiais militares na tentativa de diminuir abusos cometidos por agentes durante a abordagem. É a situação da nossa polícia, né? Você vê, em vez de você fazer algo para favorecer a polícia, você tem que lacrar, né? Já que tá o Black Lives Matter, toda aquela confusão, então o Dória também tem que surfar na onda. Ele veste a calça, sufoca a peru e vai pra cima, né? Eu acho engraçado assim, se é necessário, devia ter sido feito antes, né? Se é imperioso, devia ser feito agora, mas não. Exato. Deixa como tá avacalhado, dando porrada nos outros, prendendo, não sei o quê, até mês que vem, né? Aí depois a gente começa a treinar. Mas, rapaz, eu tô dizendo, nada, mas tudo é muito bem desenhado, né? É só entrar na vibe, entrar no movimento. Exatamente. Algum comentário? Não, vou me poupar. Sinceramente, não merece Sabe comentar. que Dória fez Botox? Fez Botox, né? É? Por isso que a cara dele tá daquele jeito, né? Esticada. E depois descobriram que era um mexicano que fez o Botox. O cara não tinha liberação de nada. Ele veio pro Brasil só com agulha e um sonho. Aí deu aquele resultado lá. Tá certo. Uma outra notícia aqui. Ministro Celso de Mello, do STF, remeteu à PGR, né, para manifestação um inquérito 4827 instaurado contra o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ou seja, essa história contra o Weintraub ainda vai render. Ixi. Ainda vai render. O inquérito visa a suposta prática de crime de racismo contra o povo chinês em publicação no Twitter, que é aquela publicação famosa... Cebolinha. Exatamente. Essa história ainda vai render. De acordo com o despacho, a competência penal original, que seria do STF, perdeu sua razão quando o ministro foi exonerado. Não mais subsiste a competência penal originária do STF. Portanto, a denúncia retorna à Procuradoria-Geral da União, onde compete para prosseguir com este inquérito, né? Ou seja, aí ele está fazendo alusão a que ele perdeu o foro privilegiado, né? No momento em que ele deixou de ser ministro. Isso. Exatamente. Né? Eu, sinceramente, eu acho muito ridículo esse processo. Você vê que, para mim, é uma pura perseguição política mesmo. Total. Né? Só fazendo uma adenda, porque eu vi comentário outro dia aqui. Que foro privilegiado. A gente utiliza o nome foro privilegiado porque é o que comumente se utiliza, né? Formalmente seria o foro por prerrogativa de função. Mas entenda, isso aí é de forma coloquial que se utiliza, tá? Ademais, aqui a gente dá uma olhada. Eu quero ver o que eu acho mais engraçado, o desespero desse pessoal. Como ele foi pro Banco Mundial. Teve governador pedindo 100 milhões de empréstimo, não foi? No Banco Mundial? Eu quero ver pedir de novo agora. Não, e esse é o desespero desse pessoal. Bom. É por isso que eles querem barrar a nomeação do Weintraub. Né? E eles estão aí articulando, viu? A coisa ainda não Então, já tem até não. fundação ligada a Soros, né? Exatamente. Tem uma ONG aí, Conectas, né? Acho que é. Que tá ligado a Soros, a Ford Foundation, ou seja, globalista mesmo, né? E eles estão aí à frente numa campanha contra a eleição do Weintraub para o Banco Mundial. Falamos isso muito, né, fortemente pela manhã, em relação a toda essa perseguição. Acho que é uma medida, mais uma, né, daquelas que visa desestabilizar o governo, que Com sempre certeza. foi um ataque permanente ao governo Bolsonaro. E, enfim, nós temos que aguardar uma resposta, porque não é possível que essas coisas se permaneçam e vamos dizer assim, a fragilidade, né, das medidas judiciais que têm sido tomadas é simplesmente no campo da vontade, não tem nenhuma garantia de fato legal do ato criminoso cometido, quer dizer, nenhuma evidência efetiva, né, até povo chinês virou raça, quer dizer, são coisas estranhas. Exato. São coisas estranhas, quer dizer, enfim, a gente tem que começar a observar mais perto, de maneira mais vigorosa, né, essas decisões que precisam começar a ser de fato criticadas, né, dentro
da própria legalidade, dentro da liberdade que a Constituição nos permite, e acho que daqui a pouco o povo brasileiro vai ter que pegar o artigo 5º da Constituição e tirar uma xerox e andar no bolso, né? Eu acho que esse que é, daqui a pouco tem que registrar até em cartório, que é uma cópia autenticada da Constituição brasileira, né? Dizendo que nós somos um povo que tem direitos e não concessões de autoridades públicas, né? Então daqui a pouco você nem atravessa a rua. Exato. Não, é uma coisa absurda que está acontecendo. E para vocês verem a força do lobby dessa galera, né? Você vê aí essas ONGs, né? Essa ONG aí do Soros, para vocês verem a força que esse pessoal tem, ainda que os deputados Douglas Garcia e Felipe Barros, né, mandaram aquele ofício lá para os países que fazem parte do Banco Mundial, olha só essa notícia aqui, ó. A Associação de Funcionários do Banco Mundial enviou uma carta aberta ao Comitê de Ética da instituição nesta quarta-feira, dia 24, pedindo suspensão da nomeação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para um cargo de diretor executivo. Na carta enviada ao Comitê de Ética, os funcionários do banco se dizem preocupados com declarações tidas como preconceituosas de Weintraub sobre os chineses e sobre minorias. Então você vê um negócio que é feito para perseguição política, né, sem fundamento nenhum, virou motivo para uma associação de funcionários. Vai ver de onde que eles devem estar tirando dinheiro também. Cara, uma sugestão simples para essa gente: peçam demissão, porque vocês não são financiadores do banco. É isso aí. São os estados que fazem. Entendeu? Então peçam demissão. Não estão satisfeitos com aqueles que o vão comandar, perfeito? Até de forma indireta, né? Porque não vai dar, enfim, todos os níveis lá, que não imagino que sejam de todos também. Essa história de associação, falar em nome de um conjunto de funcionários, Muito não bom. sei esse nível de uma representatividade estratégia da que esquerda, tem, claro. 3 ou 4, né? Exato. Fazem uma associação. Né? A gente Cria o vê, CNPJ. Não, a Tá gente lá. vê essa Não, conta- pode até existir, mas, por exemplo, deliberou numa assembleia, quer dizer, são matérias Sim, a maioria que estão do disponíveis. Isso que eu tô falando, você cria o CNPJ, põe 2 pessoas para assinar, associação de Mas funcionários. a gente cansa de ver isso no próprio Brasil. Por exemplo, a associação da PF se manifesta em favor de Bolsonaro. Isso. Quanto não tem valia? Por quê? Porque não fala o nome da instituição. Exato. Pode ser uma associação de 30, 50, 10, 2, 5. Eu acho muito simples. Pode estar formalizada, mas não tem a força da bancada. Não tem essa força institucional, não existe, com certeza. Eu acredito que a grande maioria dos funcionários do Banco Mundial não estão interessados nessa questão interna, né, falaciosa que foi criada. Quem tiver incomodado, né, poxa, procura uma outra atividade, né, de trabalho, saia. E essa instituição precisa também efetivamente verificar qual a sua legitimidade para dizer que fala em nome dos funcionários do Banco Mundial. É uma questão que eu acho que é central aí, né? E esse é o resgate da narrativa de segregar o povo, né? Weintraub o ex-ministro falou muito bem naquela conferência dos ministros, né? Tem que acabar com essa fuleiragem, negócio de povo indígena, povo branco, povo amarelo, povo negro, povo não sei o quê, povo do quilombo. Só tem um povo aqui. É isso, é. Porque pra mim, esse tipo de discurso é uma das coisas mais racistas que tem. Sim. Se nós temos um Porque problema você fica dentro... separando. E nós temos um problema dentro do governo. Eu não vou falar aqui, mas você sabe que a gente tem, né? Um problema dentro do governo disso. Só tem o povo. O povo brasileiro. Exato. Se você... É aquele vídeo da criança, né? Que vai vendo fotos de crianças, né? Uma branca e uma negra. Abraço, um beijo no rosto, brincando e tal. E ele pergunta, você vê alguma coisa aqui diferente? A criança não enxerga. Não enxerga. Não tem Que diferença. é construção social. O que eu tô vendo é uma criança abraçando, outra beijando. Isso aqui parece que estão brincando, parece que estão rindo. Ou seja, não tem sentido. Você bota, ela não vai... Ela pode até perceber, mas isso não torna o outro diferente. Exatamente, não torna. É esse olhar, né, de porque é o seguinte, perceber como um igual. O que nós estamos discutindo aqui é que nós somos da mesma natureza. Exato, a natureza humana. Né? É a mesma natureza. É essa que não tem distinção. Não tem distinção. Então, a própria Constituição diz isso.
Então, criou-se esse sectarismo, né, exatamente para, vamos dizer assim, essas ideologias, esses pensamentos sectários que existem, né, que fazem com que se rivalizem pessoas que são diferentes no aspecto, mas na natureza não. Nos direitos também não. E na origem criadora, idem. Então o Brasil precisa, eu gosto muito desse período que a gente está passando, embora possa parecer uma coisa paradoxal. Nós vamos reafirmar exatamente a nossa natureza, o nosso conjunto de crença, os valores que o povo brasileiro quer resgatar, aqueles que foram elegidos aqui quando fomos descobertos e que não foi feita uma outra coisa que não tenha sido uma missa e uma cruz. Então, esse é o fundamento da nação brasileira, do povo brasileiro e da riqueza que a gente tem do ponto de vista da dimensão espiritual e do próprio relacionamento entre as pessoas. O que divide a estrutura do povo brasileiro exatamente é o Estado, essa ideologia plantada no sistema político, esse conjunto marxista, essa expressão cultural que se apossou dos sistemas de educação do país, por exemplo, da própria imprensa, né? A disseminação constante de rivalizações, de diferenças. Exato. Né? Porque isso é uma estratégia comunista, né? Total. É você criar... não há briga de classes, então vamos criar. Exatamente. Né? Acabou a situação dos operários, então agora vamos criar a dos negros, vamos criar a dos índios. Antes a classe ela já existia. Exato. Né? Depois, não existe. Nós vamos criar a classe para fundamentar. Não tem classe, não tem problema, a gente cria. E aí você fala assim, mas é tão pequeno o problema, tem que estar muito ciente disso. Quando você segrega um povo, você oferece benesses e proteções a esse povo. O povo, independentemente da dimensão, entre aspas, o povo, que como é dito aqui no Brasil, povo indígena, o povo quilombola, ele fala em nome de uma minoria. Então são várias e múltiplas minorias que acabam sendo manipuladas pelo Estado, né? Contra a maioria. E na verdade não tem por que ter contra a maioria ou minoria, porque tá todo mundo junto igual. Todo mundo junto igual. Você chegou a ver com o devido respeito, fizeram aquele, como é? Aquele hospital lá com a rede. Chegou a ver? Sim. Pra receber os indígenas. Qual a necessidade daquilo ali? Sim. Qual a necessidade? Chegou a ver? Não cheguei. Fizeram lá, ao invés de botar cama, botaram rede. Né? Como se o índio não tivesse familiarizado com nada, não conhecesse cama. Tudo isso é uma forma de utilizar e manipular. Você sabe que tem um probleminha lá fora com isso aí, que serviria, não sei como é que tá até isso, que estavam iniciando uma narrativa onde Bolsonaro estaria deixando o povo indígena ao léu, sem cuidar e promovendo um verdadeiro genocídio contra a população indígena. Tá tendo essa narrativa lá fora. Para haver uma manifestação mundial para poder causar um pedido de impeachment. Exatamente. Olha só a loucura onde chega. Isso tá um processo avançado E já, sabe o que tá acontecendo até com... Não sei se tá nome, mas enviaram várias caixas de máscara para a população indígena, esqueci o nome agora, todas contaminadas. Olha só. Todas contaminadas. Olha só. Contaminadas. Aí foi verificado na hora e foi impedido de passar. É uma barbárie. E Marcos, aí voltando aqui, eu acho que há de fato uma necessidade de nós rediscutirmos essa nossa condição, reforçarmos esse conjunto de valores e princípios que elegeram esse país e colocar essas pessoas que querem subverter essa condição natural, né, do crescimento da nossa população, nesse sentido da família natural, da condição da revelação, de uma sociedade cristã, mas que é plural, que convive de uma maneira tranquila com diversas outras religiões e até com aqueles que não têm. Sim. Né? Isso é da nossa própria natureza, do nosso respeito comum entre as pessoas, buscar novamente o alinhamento com o bem comum. Essas pessoas que estão fazendo essa distinção e procurando cada vez mais gerar sistemas sectários, brigas, divisões, querem gerar de fato uma dominação. Elas precisam mostrar ou esperam que um Estado seja o promotor dessa tal igualdade. Eles esperam uma posição sempre proativa do Estado, que esses que dizem que há essa diferença, essas rivalizações,
entre nós, que não existe. Não existe. É lógico que tem casos pontuais, é lógico que existem situações que as pessoas cometem seus equívocos, erros, até mesmo crimes, mas não é da nossa natureza aquilo que está descrito e que aquilo que esse Estado quer tutelar, esse controle absoluto sobre a palavra, sobre as ações, sobre a liberdade das pessoas. Exatamente. A pauta da redução da desigualdade social. E isso é uma estupidez O fantástica. problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Porque na verdade é o seguinte, nós somos desiguais. Sempre. Sim. É a única coisa que nós temos Isso igual é- é ser é igual. diferente um do outro. Essa é a própria riqueza da natureza humana, a complementariedade de dons e vocações. Quer dizer, então não é possível que as coisas sejam... Como é que uma coisa pode ser complementar se ela é igual à outra? Exato. Né? Exatamente. Então, quer dizer, ainda mais desse ponto de vista, né, dessa necessidade do interrelacionamento. Então, é a perspectiva do conhecimento, é a possibilidade de um relacionamento justo, sério, quer dizer, princípios fundamentais de respeito. Não, é o Estado que tutela. É um determinado juiz, é um burocrata estatal que estabelece o que está certo, o que está errado para nós. Exatamente. É por isso que é... E outra coisa, desculpa, Perdão. e nos impõe também, vamos dizer assim, aquela dor na consciência de nos colocar, aí entra na massificação de mídia, né, como se nós fôssemos preconceituosos. Sim, sempre. Exato. Então, quer dizer, o rico sempre é o opressor, o empresário que dá emprego é o opressor, o trabalhador é sempre explorado. Pela simples omissão, você se torna um indivíduo opressor. Como é que pode? Uma opressão por omissão. Onde o indivíduo só está fazendo nada, nenhuma atitude opressora, mas ele tem a única atitude ativa dele é gerar emprego, gerar economia, mas, segundo a narrativa, né? Sempre os empresários são os malditos, são... Rapaz, se implodir os empresários aí, a classe média Pois é. vai junto. Pois é. Sim. Exatamente. Vai viver de quê, né? Mas aí Quem que vai contratar? a igualdade que eles falam exatamente é num patamar de nível menor possível. Sim. Que é onde o Estado Exatamente. consegue igualar todo mundo na pobreza Exatamente. e os torna efetivamente dependentes dessa estrutura Uhum. e os iluminados comem lagosta, Exato. tomam vinho em função do trabalho O desse que povo. você faz é trocar uma elite pela outra. Né? Né? Você troca a elite da burguesia, né? Vamos dizer, para Sim. usar uma expressão Sim. deles, pela elite estatal. Só que qual é o problema? O problema é que no empresariado, um fica querendo competir com o outro, né? Para ser melhor que o outro. Então você vai ter gente querendo oferecer melhores condições aqui para ganhar mais clientes, o outro querendo oferecer melhores condições ali para ganhar mais clientes. O Estado não. O Estado não precisa agradar ninguém. Ele tem a máquina toda na mão. Ele faz o que ele Esta quiser. bosta aqui, toma. Então, meu filho, se ele quiser te dar R$1 de salário mínimo, ele vai te dar. E o, ele vai morrer. monopólio da força, não pode Monopólio esquecer. da força. Monopólio É o monopólio da Ou seja, força dos meios de produção. Sim. Imagina, Tudo, controles tudo, dos tudo, controles de meio de produção. É você tornar o Estado mais perto de uma divindade terrena. Gente, é muito Um simples. semideus. É muito simples. Querem observar o que vai acontecer ou querem ter uma visão de futuro? Dá uma olhadinha para cima, vê a Venezuela. É isso aí. Dá uma Sim. lida em 3, 4 páginas de qualquer jornal, dá um Google e vê aí alguma coisinha. Isso aí, E perfeito. vocês vão ver exatamente o que esse discurso leva. Aonde ele chega. Exatamente. E outra coisa, é uma dor que não tem fim. Né? A maldade ela aprofunda. A maldade do ser humano não tem limites. Ela não tem capacidade de harmonização. Tá certo? Então a rivalização é permanente. Sim. A destruição é fonte natural da justiça desses grupos. Exato. Então, é só olhar. É só olhar. Então, esse perigo é um perigo real para o Brasil. É um perigo real para o Brasil. Porque essa classe dominante política que está aí, alguns tentando lutar, enfrentar esse sistema que vem ao longo de 30, 40 anos se renovando na política brasileira. E nós estamos encontrando a resistência de um governo que quer abrir-se às pessoas, revigorar a nação, trazer novos sentimentos, né, de lealdade, sinceridade, valores familiares, criação dos filhos, liberdade de educar, de empreender, de crescer, de aprender.
superar suas próprias dificuldades. E esses querem o aprisionamento, esses querem o cerceamento, não querem deixar você falar, querem, potencializam o seu nível de perigo pelo nível de sua inteligência e capacidade argumentativa. Você pode não ter uma arma em casa, mas você tem uma capacidade de falar, você tem um julgamento da realidade, você está observando critérios e fundamentos que são permanentes, que você vai morrer e vai ficar. Ninguém revoga uma lei natural. E é o que está acontecendo com o Brasil hoje. Querem revogar a lei natural. E não tem mais inspiração. A inspiração são o quê? São esses crápulas da estrutura política que jogaram o país nesse pântano que nós estamos assistindo. E quanto vozes e forças de ordem moral se erguem para que essa reconstrução seja efetivada, a potência do mal se amplifica, se une, embora ela não seja harmônica, ela vai se destruir em algum momento, vai continuar a rivalização entre eles, quando eles imaginarem que a superação do perigo que somos nós foi ultrapassado, aí entre eles vão estabelecer o caos. Então esse é o perigo real do Brasil hoje. São, vamos chamar assim, as tornozeleiras espirituais que querem nos colocar. Sempre que você olha para o negócio, o marxismo ele é impressionante. Ele consegue mudar o discurso, se adaptar a qualquer realidade, sem perder a identidade. Exato. Então você olha para a Venezuela, aí você vê o pessoal aqui, os esquerdistas. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Porque, na verdade, é uma fase necessária. Para chegar no advento do bem comum, não importa. Não importa o que tem que fazer. Se você tiver que entrar na corrupção, entre, furte, roube, faça o que for preciso. Por quê? Porque o bem maior é o que interessa. O bem mais chegar no bem comum é o que importa. Então não há limites, parâmetros morais para poder ter uma baliza quanto a isso. Então, na cabeça de um desgraçado como o Lula, ele fez o certo. Uhum. Na cabeça dele fez o certo. Exatamente. Capaz de passar até no polígrafo. Não, pior que passa mesmo, pior que passa. Agora, olha só. Mas olha só, desculpa, mas no bafômetro não. Quando chegar perto, distensionar um pouquinho, não. Com certeza não. Com certeza não. Muito bem. E essa questão aqui do Abraham ainda tem mais pano para manga. Vocês veem como é que quando eles querem fazer uma coisa, eles articulam. E aí é uma coisa que falta para nós, tá? Conservadores e de direita aqui. O Carlos Dias ele tem batido bastante nessa tecla desde ontem, falando da ação de parlamentares, por exemplo, né? Olha só a ação, olha só o que eles estão fazendo agora. Projeto exige aval do Senado para candidato brasileiro à direção de organismo internacional. O projeto de lei 3464/2020 determina que o Senado Federal aprove a indicação pelo presidente da República ou por ministro de Estado de cidadãos brasileiros para cargos de presidência, diretoria ou gerência em organismos multilaterais de que o Brasil faça parte, como o Banco Mundial e o FMI. As mesmas regras valeriam para recondução ao cargo, né? A proposta tramita na Câmara dos Deputados e foi apresentada pela bancada do PT, tendo como primeira assinatura a do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Né? Então vocês vejam, eles querem mesmo, né, não permitir que o Abraham assuma o Banco Mundial. E aí a gente vê mais uma vez minando o poder executivo. Sempre. Né? Porque você vê, somente quando for o presidente da República, né, ou quando for o ministro de Estado. Ou seja, quando o Poder Executivo falar, tem que passar pelo Senado. Tem que ter aprovação do Senado. Então você vê como é que eles já estão articulando uma PL para fazer isso.
É absurdo. Sempre que tem que ter essa loucura. Daqui a pouco a gente vai eleger o presidente, vai ter que passar pelo Senado. Exato. Pra Pela poder Câmara, escolher, pelo Senado. pra poder escolher, pra saber, não, esse aqui não. Boulos. Olha, eu não Boulos duvido. Vai ocupar a casa. Eu não duvido que alguém faça um projeto de lei disso. Não teve um doido que fez projeto de lei de quem roubar tinha que cortar a mão? De quem... Eita, vai ser só maneta dentro lá do negócio. Como é que vai apertar o botão, cutucar o negócio lá com a digital? E tem uma coisa que eu acho também que a gente deve pontuar bem, é o seguinte, que aqui não é uma referência genérica aos poderes, porque a gente sabe muito bem que existem uma série de deputados combativos, que estão engajados nessa condição. Mas eu posso voltar daqui a pouco para avançar nessa pauta para não atrapalhar a rentabilidade do programa. Pessoal, a gente vai dar uma pequena pausa agora para os nossos comerciais. Já a gente volta aí falando da pauta do dia e também de uma pauta bomba aí da Globo, tá? Tem uma notícia grande aqui sobre a Globo, bem interessante, né? Foi bastante comentada na internet. Já a gente comenta também. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente, um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. Isso aí, pessoal, estamos de volta com o nosso Boletim da Noite. E antes de falar da PL, né, que vai ser votada amanhã, teve aí uma notícia da Globo e Ô, Max, posso pode falar, sim, retomada? Você ia concluir. É que é o seguinte, a gente de forma genérica fala deputados, senadores, prefeitos, governadores, né? Enfim, exato. O que nós precisamos dizer é o seguinte: existem esforços muito qualificados que não têm toda a estrutura, né, que possa, vamos dizer assim, gerar uma certa competência na eficácia das ações deles. Mas muita gente muito bem intencionada, muita gente séria, inclusive que chegou ao Parlamento Brasileiro, vamos falar aqui no Senado e na Câmara Federal. Então, a gente não pode invalidar esses esforços, precisamos direcioná-los de maneira melhor, treinar, estabelecer, vamos dizer assim, estratégia, táticas de ação. Isso é importante, que seja feito nesse nível e outros níveis de poder, nos estados, na Assembleia Legislativa, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. E, ao mesmo tempo, nós não podemos tomar essa minoria que controla através de um poder totalitário, por exemplo, o sistema judiciário brasileiro.
o Ministério Público. Porque existem diversas pessoas que têm alinhamento claro com o nosso pensamento. Então, na medida em que a gente simplesmente centraliza e mostra que estes têm força, que não tem uma legião a apoiá-los, e é simplesmente em cima de decisões monocráticas, pessoais e corporativas, existe um Brasil inteiro que tem capacidade de reagir a isso de maneira ordeira, dentro do âmbito legal, dentro das estruturas jurídicas que o país tem. O que nós precisamos, na verdade, é nos reconectar com essa realidade, Mauro. A gente precisa agir de maneira calculada, precisa, para esse tipo de enfrentamento. Porque, eu volto a dizer, não são coisas simples, mas é uma nova realidade que nós estamos vivendo, e se a gente perceber, o grupo que resiste a essa mudança não tem quantidade. Exato. Não tem expressão quantitativa. É assim, é sempre assim. Então nós precisamos entender que a nossa força de ordem natural, ela se sobrepõe às tentativas de cerceamento desses direitos, desse nosso encaminhamento para uma reconstrução de um país. Eu falo reconstrução porque nós estamos de fato reconstruindo o Brasil. E não é só uma reconstrução econômica. Se fosse econômica era muito fácil. É muito fácil você sair de um modelo destruidor que gastou, que usou formas perdulárias, privilegiou um conjunto de malandros e assaltantes. Perfeito. Isso você muda e a economia começa a responder. Responde muito mais rápido que essa mudança que a gente tem que fazer, que são de princípios, de valores e que precisam se ressedimentar na cultura nacional e principalmente no ambiente político. Então eu quero aqui estimular a esses deputados, a esses senadores, esse grupo político que está, por exemplo, notadamente no governo federal, que se oponham de maneira objetiva a essa estrutura que não é legal. Ela não é legal. Então ela não tem como. Tem uma vedação moral fundamental que vai acabar acontecendo daqui a pouco. A Polícia Federal não vai cumprir mais mandados desse tipo. Não é possível que vão usar a força do Estado. E eu, por exemplo, delegado federal, eu, agente federal, eu, policial militar, eu, policial civil, vou ser o agente que vou atuar contra o igual a mim. O igual a mim são esses, e não as tais grandes autoridades. Exatamente, exatamente. Não necessariamente a cúpula tem que dar um jeito. O próprio corpo institucional ele vai acabar se voltando. Patriota contra patriota. Isso aí vai acabar acontecendo, né? Até porque isso aí pode gerar inclusive uma insurreição. Sim. Né? Uma grande insurreição. E se isso acontecer, meu amigo, aí o negócio vai ficar feio. Mas eu tenho absoluta certeza, tal qual a sua. Desculpa, essa insurreição que você fala aqui, que logicamente é a característica, né, do fato, né, que você pode nominar dessa forma, mas ela não tem essa dimensão da expressão da palavra insurreição. Sim. Sim. Porque pode levar a um certo grau de perigo, né, de achar que são movimentos. Não, o que vai ser é o encontro de nós com nós mesmos, do melhor Exatamente. de nós. Então, por exemplo, eu tenho uma juíza que eu não citei o nome dela aqui, nem quero citar, mas é brilhante. Quando ela fala da questão do Supremo, eu tenho absoluta certeza que quando chegar uma decisão na instância dela, ela vai cumprir segundo a lei. E isso pode acontecer dentro do judiciário. E vai acontecer em todo. Quando se pedir para a primeira instância, falar assim: olha, interroga tal testemunha. Vou nada. Não vou interrogar. Isso aqui tá ilegal, isso aqui é inconstitucional. Não vou fazer. E aí? O Ministério Público. Um delegado de polícia chefiando o inquérito. Exatamente. Basta um procurador regional dizer assim: negativo. Bandido eu não sou. Ninguém vai cumprir isso aqui. Basta ele mandar uma orientação. Que aquela região dele ali, meu amigo, não vai cumprir. E Mauro, tem o seguinte, vai ser um igual a nós que vai ser instado, por exemplo, a atuar contra este. Exatamente. E ele vai chegar e vai dizer, não vou fazer. E aí, vai fazer o que? Vai me aprender também? Como é que vai ser? Como fica isso? Então, Max, eu tenho absoluta certeza, as coisas vão caminhar por
um ordenamento natural desse ajuste, aquelas Sim, pecinhas sim. que vão novamente se encaixar. É a questão de que nós estamos no meio de um processo, né, já há alguns anos, devido ao advento da internet, da gente ter aquelas pessoas que antes não tinham vozes, agora elas têm vozes. Agora elas têm voz, né? Elas podem falar para casa das pessoas, para as pessoas que estão em casa, para a população brasileira. Ou seja, muita gente não percebeu, mas ontem foi algo histórico que aconteceu na TV aberta brasileira. Sim, sem Aqui dúvida. na Band. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque muitos brasileiros nunca tinham ouvido falar em conservadorismo. Muito bem lembrado, hein? Nunca tinham ouvido falar em conservadorismo. E graças ao Luiz Lacombe, meus parabéns a ele pela iniciativa. Nossos cumprimentos, né? Nossos cumprimentos. Reforçados veementes. Porque ele levou o debate sobre o conservadorismo para a TV aberta. E sabe qual foi o resultado? Em todas as enquetes da Band, Facebook, Twitter, Instagram, era perguntado: você se identifica com o conservadorismo ou com o progressismo? Mais de 90% das pessoas responderam que se identificavam mais com o conservadorismo, quando se explicou o que era. Sim. Mas exatamente. E não levaram pessoas, tipo assim, que eles sempre, quando forjavam Exato. esses debates, Exato. aquelas caricaturas, Exato. né? Aqueles Exatamente. perfis exóticos, vamos chamar assim Isso, educadamente, aqueles que se diziam, né, conservadores, os Isso. perfis exóticos, né, da fauna aí Pra falsear. Exato. que eles imaginavam. Então, E o que eu achei impressionante foi perdão. Vai falar. O respeito que Lacombe teve com o Alan. Sim. Jornalista Alan, do Terça Livre. É isso aí. Você botar isso aí É isso aí. em canal aberto, a todo mundo ouvir. Isso foi espetacular, Não, meu foi- amigo. foi um Isso marco. Pra mim foi um marco. Sem Pra mim dúvida foi um foi. Hoje, quando eu gravei, eu falei exatamente isso. Por quê, meu amigo? Você permite o quê? Toda vez que você vai seja pro cabo, pra TV aberta, você tem um filtro editorial. Você tem a boa vontade do redator. Rapaz, é um negócio de louco. Né? Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora. Vou só fazer um comentário. Sim. Mas eu desafio qualquer um que tá assistindo aqui agora. Qualquer um. Você que veio, né, petista aí, que veio pra ficar falando Sempre mal no mortedalinha. né, pra ficar falando mal lá no chat, pra ficar bagunçando o chat, né? Até pra você, principalmente pra você eu tô falando agora, né? Eu duvido, né, faço o desafio de que se você lê, porque o problema é que as pessoas não leem, mas se você lê um artigo, só um artigo, do professor Olavo de Carvalho, você não vai se identificar. Eu duvido. Porque os professores esquerdistas, eles têm pânico que os alunos leiam algo do professor Olavo de Carvalho. Tá? Eles têm pânico que eles leiam algo do professor. Eles falam, não pode ler. Eu conheço muita gente que fala mal, tá? Que faz militância contra o Olavo de Carvalho, mas que não leu um parágrafo. Sim, sim. De nada. De nada. Eu falo, cara, como que você está criticando se você nunca leu nada? Eu critico Marx, mas eu li Marx. Eu critico Stalin, mas eu li Stalin. Pô, eu vi o debate do professor com o Dugin, eu sei o que o Dugin pensa. Como que eu vou criticar alguém que eu não li um parágrafo? Eu duvido. Eu faço aqui um desafio público. Se você lê um artigo do professor Olavo de Carvalho, eu tenho certeza que você vai se identificar com o que ele está falando. Sim, claro, sempre vai ter gente que pode discordar, mas a grande maioria, e a grande maioria, eu tô falando de 95% para lá, tá? Que lê, vai se identificar, porque essa foi a sensação que eu tive. Mas é verdade. Eu não sabia nada de conservadorismo, de direito. Quando eu li um artigo, eu falei, cara, eu sempre pensei isso. Sempre pensei isso. Mas exatamente, se eu não me engano, o Reagan que dizia, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que leram Marx e as que entenderam. Né? Muito bem. O marxismo ele só faz sentido se você não sair a esfera esquerdista como um todo na literatura. Só faz sentido se você não sair dela. Exato. Você furar essa bolha e ler qualquer coisa, uma coisa pelo menos razoável, principalmente se for do nosso mestre Olavo de Carvalho, você vai ver que é óbvio que aquilo implode. Tanto o professor Olavo de Carvalho falou, fui comunista até o dia que eu li uma obra de um conservador. Exato. Eu falei, rapaz, não tem sentido mais nada. Ele era fascinado, achava lindo, maravilhoso. Quando ele leu a obra do conservador, eu falei, rapaz, isso aqui tá certo, o resto tá tudo errado.
E daí em diante ele trabalhou a vida toda para consertar os erros do passado, né? Ter sido Sim. comunista. E conseguiu, e muito bem. Exatamente. Escreve aí, ô PH, pra compartilhar a tela. Você escreve aí olavodecarvalho.org, né? Porque aí a pessoa vai perguntar, mas aonde que eu vou ler? Tá? Então eu vou te mostrar o site. Lá tem vários textos dele, tem vários artigos dele, né? E eu duvido que se você ler um artigo do professor, compartilha lá só para o pessoal conhecer o site. Muita gente já conhece, mas tenho certeza que tem gente que não conhece ainda, né? Então tá aí, ó, olavodecarvalho.org, tá? Aí ali em cima, vê se consegue dar um zoomzinho para a galera ver um pouquinho melhor. Isso, tá ótimo. Agora sobe ali. Pode subir, aí. Agora joga para lá. Ó, ali em cima tem conteúdo. Clica ali em conteúdo. Aí no isso. E ali você tem, ó, artigos. Pronto. Clicou ali em artigos. Pode clicar. Pronto. Lê qualquer um desse. Qualquer um artigo. Não vou nem citar E vale um por específico. E vale por livro, tá? Veja o tema que mais te interessar. Tá? O tema que mais te interessar ali. Você pega e leia. Eu tenho certeza que você vai se identificar. Porque é essa experiência que a gente viu ontem. Né? Quando as pessoas ouvem sobre o conservadorismo, falam, caramba, é isso que eu penso. Nossa, existem pessoas que pensam assim? Existem pessoas que valorizam a família, que acham que tem alguma coisa errada. Eu não sou doido. Quando fala da ideologia de gênero. Não, o cara fica Sim. até com medo. Ele acha que tá errado, mas ele fica até com medo. Porque se eu falar, vão dizer que eu sou. Mas sabe né, que isso foi trabalhado desde sempre. Lembra aquele negocinho? Aquele negocinho? Exato. Não discuto futebol, religião, política. Isso. É a pior coisa que foi feito. Pior coisa. Isso aí é tudo estratégia marxista, não tem jeito. Você dizer que valoriza a vida e ataca uma criança no ventre materno, Exato. Sim. quer dizer, Dizer que a polícia é fascista, mas só ela pode ter arma. Cidadão de bem não pode. são coisas assim absurdas, né? Absurdas que a gente assiste. Essas incoerências, incongruências, quer dizer, estabelecer direitos em cima vamos dizer assim, do extermínio de outros. E aí diz o seguinte, eles falam de uma coisa chamada igualdade, igualitarismo, etc. Mas não há isso de fato do ponto de vista da própria natureza, porque a minha tendência sempre é eliminar aquele outro, quer seja fraco, tenha alguma deficiência, não pense até mesmo no limite superior dessa destruição, que basta não pensar igual a mim que eu quero que ele morra. Então como é que eu posso dizer que há essa igualdade? Exatamente. Hoje em dia e depois até chegar na eugenia. Sim. Exatamente. Então, assim, fica aí o desafio lançado, né? Conheçam, informem-se, porque isso muda a vida. Tá? Você vai se sentir mais você, assim, sabe? Não é fazendo propaganda. do programa, Achei horrível isso agora. Não é fazendo propaganda. Mas você vai sentir. no chat. Mas você boy. vai sentir. Você vai sentir mais você mesmo, sabe? Você vai sentir, poxa. Só te imaginei agora fazendo um franguinho, um peru. Que é o que as pessoas sentem quando conhecem o Terça Livre. Sim, é libertador. É libertador. É libertador. É libertador. Você quando. Então, indiquem, né? Indiquem o professor Olavo, indiquem o mínimo, sabe? A pessoa sempre pergunta, qual é o primeiro livro para ler, para entender sobre a direita, sobre. E tem uma coisa relevante também, é o seguinte, que pela linguagem, pela forma didática, pela apresentação, até mesmo pelo próprio jeito, né, extremamente espontâneo de ser, quer dizer, é uma comunicação que chega a todos os níveis. Exato. Chega. Então, ele é capaz de se comunicar com qualquer nível de entendimento. Mesmo que hoje, por exemplo, você não consiga entender tudo, mas você consegue absorver aquela fala e gosta da forma da comunicação. E mais à frente, se aprofundando, essas coisas não se esquecem, se volta lá depois e se dá uma relida e se, vamos assim, se consolidam os conceitos. Exato. Então, quer dizer, não existe essa história do filósofo, do professor, do homem distante. Pelo contrário, ele está muito mais perto e muito próximo de todos nós, de todos, sem distinção, sem distinção. E ele conseguiu fazer uma coisa ímpar.
traduzir em uma linguagem o mais próximo possível, Mais simples mais possível. inteligível possível dentro povo, da esfera do profano, Sim. né? Coisas extremamente complicadas. Exato. Exatamente. Extremamente complicadas. Né? E tem artigo dele aí, quase todos os artigos dele, valem por muito mais do que muita obra. O quê? escrita. Não, vale por muito mais. Muitos livros que tem aí, O muitos próprio jornais Speak, que tem aí. curso de não vale. formação política Exato, do cacete, exato. vai 15 e tanto, né, que tem. Sim. Meu amigo, que dali vale umas 10 universidades. Passei anos assistindo. Só no ouvidinho toda aqui, semana. fazendo as coisas aqui. Era Throat Speak toda semana, era muito bom. Direto. Sim. É, Então, dica de livro, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, tá? É um excelente livro para começar a estudar e se informar sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui. Você vai ter aí um panorama completo dos assuntos que a gente trata, né? Então, vale a pena. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo de Carvalho. Então, o que aconteceu, né? Eu vou falar disso aqui, depois a gente entra na pauta do dia. A gente tem um tempinho ainda. A Globo, ela tá realmente passando aí, parece que ela tá passando por um problema sério de renda, né? A gente fez várias matérias explicando sobre como que a Globo ganha dinheiro, né? Na nossa revista lá no mês de novembro, tá? Você olha as edições de novembro, você que é assinante, se você não é assinante, assina, ó, tá aqui, ó, tá aqui embaixo o link, né, da nossa revista. Assina lá que você vai ter acesso a uma série de entrevistas, de matérias que foi o mesmo que fiz, né? Fizemos uma pesquisa extensa com pessoas da área de comunicação, pessoas aí que tinham informações exclusivas, passaram pra gente, tá tudo lá nas matérias da revista, explicando como que a Globo ganha dinheiro. Então, os dois grandes pilares da Globo é o quê? A bonificação por volume e esporte. Pô, esse segundo pilar tá caindo. O pilar do esporte, além da questão da pandemia, já há algum tempinho aí, a Globo tá perdendo. Então, a primeira perda dela foi o quê? A verba publicitária do governo federal. Né? Em 2017, ela ficou com 48,5% das verbas do governo. 2018, caiu um pouquinho, foi para 39%. E 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, 16,3%. Então foi uma boa queda aí na receita da Globo, que não é a principal, tá? Ela não vive principalmente de verba pública, tá? A verba do governo federal não é a principal fonte de renda dela. A bonificação por volume é a principal, tá explicadinho lá. Não vou tratar desse tema aqui agora porque não é o tema da vez. Mas o que aconteceu? Então a gente viu aí, né, Globo demitindo gente nos últimos anos, desde o ano passado, não conseguiu fechar jogo com o Flamengo, que foi um golpe duro para a Globo, tá? Do Carioca de 2022. Então ela tá passando por isso aí. E aí olha o que aconteceu, né? A Globo, ela assinou um acordo com a FIFA, tá? Em 2015 elas assinaram um contrato para transmissão de principais eventos de futebol até 2022. O valor do contrato, 600 milhões de dólares, mais de 3 bilhões de reais em valores atuais. Ela dividiu lá em 9 parcelas, tá? E aí, né, ou seja, era 90 milhões de dólares, né? Cerca aí de, né, 470 milhões de reais. Vamos fazer uma vaquinha para ajudar a Globo? Pois é. Perreado. E o vencimento da próxima é agora, é 30 de junho, tá? Ele já tem o dinheiro todo, já? Pô, calma, já foram pagas 5 parcelas, falta 4. Então a dívida que ela tem é de 1,8 bilhão de reais com a FIFA. Só que a Globo está dizendo que não tem como pagar, que ela não vai pagar, tá? Tentou fazer acordo com a FIFA, só que a FIFA exige que o contrato assinado seja cumprido. Não tem acordo. Vai fazer o quê? Tá? E aí a Globo decidiu entrar na justiça suíça para tentar fazer um acordo. E na ação ela explica que decidiu procurar a intermediação da justiça suíça e não vai pagar a parcela do dia 30 de junho. Ou seja, se a FIFA não aceitar adiar ou diminuir o pagamento de cerca de 270 milhões de dólares, né, 1,8 bilhão de reais, a emissora brasileira pode abrir mão do direito de retransmitir a Copa do Mundo de 2022, né, que vai ser no Catar. Mas a situação não tá boa não, viu? Tá vendo aqui? Tá boa não. Tá vendo aqui? Dá pra ver aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui?
São as minhas rugas de preocupação. Morrendo de preocupação. Até fazer uma vaquinha no canal pra esses 1.8 bi. Meu amigo, eu acho é pouco. Tomara que a FIFA se encacete, tome lá o Projac, faça um campo de futebol lá e pronto. O Brasil não perde nada. Ela perdeu aí a exclusividade do Campeonato Brasileiro, agora vai ser, né, o Bolsonaro criou uma MP para que as emissoras ou serviços de streaming, né, eles tenham que ir diretamente negociar com cada time que seja mandante de campo. Tá certo. Que é o modelo americano. Que é um modelo de livre mercado, inclusive. Isso faz com que todos os times possam crescer. Exatamente. Porque é aquilo, é Bangu e Flamengo? É na casa do Bangu? Bangu é mandante? Meu filho. Não posso fazer nada, Aparício. Venha cá. Tu quer passar o jogo do Flamengo, é? Então tu vai ter que pagar Bangu. Não pode fazer nada. Mas nada. isso é bom porque isso favorece o esporte. Isso favorece a diversidade. Porque o esporte criou-se um cartel. Criou-se um cartel que agora a gente está vendo começar a cair, e isso aí vai favorecer muito a população. Demais. Tá? E a gente repara que os clubes sempre em situação falimentar, fazendo contratos e contratos, né, com direitos de arena, enfim, imagem nunca suficiente para sua recuperação. Volta e meia, o que acontece? Essa situação se redistribui nos nossos impostos, né? São simplesmente as dívidas que são perdoadas ou parcelamentos que são feitos, vários refis, vamos chamar principalmente assim, isso aí. No futebol, e nunca se resolve o caso dessas entidades. Então, acho que o profissionalismo, a questão que você pontuou muito bem, Max, a questão do mercado, né, que é de fato a solução para o problema, é você permitir a competição, aí você vai elevar o nível, né, não só do desporto no país, ao mesmo tempo oportunidade de emprego. Quantos jovens começam nas divisões pequenas de clubes que têm menos potencial, avançam em campeonatos, mas aquelas crianças estão ali. É uma educação efetiva, educação do esporte, esse congraçamento, esse respeito, né, que as pessoas têm na hora que começam a praticar um esporte. Então eu acho excelente. Excelente. Agora, todo o mercado, né, monopolista, toda tentativa, né, de controle de mercado sempre volta contra aquele que empreende, contra essa força que é uma força natural. Então, a Globo está experimentando isso agora. Certamente não é uma luta muito fácil. Vai às barras da justiça, vai para a arbitral, imagino que nível internacional nesse aspecto, vai enfrentar aqui a questão do judiciário interno, né, brasileiro, nessas medidas. O Prêmio do Campeonato Carioca certamente também vai tomar medidas vamos chamar de sua defesa, mas começa a se preocupar a Globo. A coisa mudou o cenário. Seja mais competitiva, seja mais eficaz, controle seus custos. Porque essa história de dizer que não vive de recursos públicos, eu tenho uma versão diferente nesse aspecto, porque, na verdade, esses recursos públicos, simplesmente, eles podem manter a estrutura no equilíbrio. Pelo menos a espinha dorsal. No equilíbrio. A partir dali, outros gastos, investimentos, conseguem se completar a partir do conforto do investimento público que foi feito. A pesquisa que eu fiz, a receita da Globo, tá? Em 2018, né? Ela já dependeu muito de recurso público, tá? Ela só cresceu à base disso, tá? Mas atualmente, de um tempo para cá, foi caindo. Em 2018, a receita dela, que vinha do governo federal em anúncio, era só 5%. Então, quer dizer, se ela perdesse 5%, ela ia sentir? Ia. Mas aí ela aumentava um pouquinho, né, dos outros anunciantes, né? Ela diluía aqueles 5% dos outros 95% e aumentava um pouquinho nos direitos esportivos. Compensava. Só que aí caiu a casa, né? Só que agora, com o problema dos direitos esportivos, isso é um baque forte. E a outro baque forte seria se tirassem o projeto de lei, tá, que permite a bonificação por volume, que é considerado uma prática ilegal nos países do mundo,
tá? É o chamado kickback. Sabe aquela coisa Não sei o que é. de você tem um intermediário, né? Retorno da... Você tem um intermediário aqui, a agência de publicidade. Você está anunciando, tá? E o Carlos Dias é o agente publicitário. Você, pelas leis que hoje existem, do SEMP, que é o Conselho Nacional, né, de Normas Padrão de Anúncios, você não pode chegar diretamente para a Globo. Imagina que eu sou a Globo. Você não pode chegar diretamente para a Globo e anunciar. Não pode. Você tem que ir até uma agência de publicidade e é ela que negocia com a Globo. Você precisa ter um intermediário. Eita, coisa boa. E aí o que acontece? Você fala com o seu agente de publicidade, olha, eu quero anunciar tanto. E aí o que ele deveria fazer? Ir em todas as emissoras ver, olha, a Globo tem 33% de audiência. Então 33% do teu dinheiro, né, uma média, vou botar na Globo. Sim. Né? Os outros 70%, 30%, 70%, eu ponho nas outras emissoras e vou dividindo, porque você quer que todo mundo veja o teu anúncio. Sim. Você não vai, né, alijar 70% dos teus potenciais clientes. Concorda comigo? Sim. Só que eu chego pra agência de publicidade e falo assim, olha, se você botar, né, 90% dele em mim, né, do anúncio dele em mim, do dinheiro, eu te devolvo 10, 11% Mas é muita fuleiragem, né? do que você colocou. Então, o que está acontecendo? Por causa da bonificação por volume. As agências de publicidade, elas põem 90% do dinheiro dos anunciantes na Globo. Mesmo com a Globo tendo só 30% da audiência. Mas é muita Por quê? fuleiragem. Porque eles estão de olho o quê? O Na dinheiro de bonificação volta, por boy. volume. Chegou a tal ponto isso que a agência de publicidade te cobra o preço de custo. Porque o lucro, ele já está pensando na bonificação por volume que ele ganha da Globo. Eita, mas é muita fuleiragem. Então, isso aí é crime em outros países. É o chamado kickback, né? Que você recebe, você dá um dinheiro do outro não. e volta. Pois é, tá tudo explicado. Tudo que eu tô te falando tá explicado em detalhes Na nas revista. matérias da revista Você Terceira. tem que de novembro. assinar a revista Terça Livre. Pois é, e é R$ 9,90, viu? Não, é bem 9,90. baratinho, rapaz. Isso aí dá 2 cafés. R$ 9,90 e a gente sempre busca tentar fazer as matérias assim, bem pesquisadas, com bastante conteúdo lá, né? É uma revista online, 4 edições por mês, Excelente. por R$ 9,90. Então, lá tá tudo explicadinho desse jeito que eu falei, mas só pra vocês entenderem o esquema. Sim, Então, sim. é nesse esquema que a Globo ganha muito dinheiro, tá? É no BV, na bonificação por volume, e com os direitos esportivos que ela tinha um monopólio até pouquíssimo tempo. E agora esse monopólio dos direitos esportivos começou a ruir. Ela quase perdeu quando caiu o Clube dos 13, mas aí ela conseguiu dar a volta por cima. Eu expliquei isso também lá na matéria da revista. E agora parece que ela realmente vai perder. E aí sim ela vai sentir. Quanto é que tá a dívida da Globo agora? De imposto? Eu não me lembro. É bilhões, né? Mas é bilhões. Chega a bilhões. Chega a bilhões. E é bem Mas pontuado. ela vai pagar, ela vai pagar. Não, eu digo assim, Vai mas deixar de é bem pagar isso pontuado ainda. porque o tempo que fica devendo, como o Carlos apontou bem, o tempo que fica devendo, o déficit, ele é arcado de alguma maneira. Né? Essa janela tem que ser. E geralmente é diluído exatamente como? Você aumenta um pouco a carga tributária aqui, inventa um novo imposto ali. Exato. Né? E lembrando que Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. Né? Existe dinheiro dos pagadores de impostos. Exato, exatamente. Então vamos para a pauta do dia, senão a gente vai, né, daqui a pouquinho vai ter super live às 10 horas O pessoal quer saber se ela vai participar. lá no canal do Shockwave, Olha, em princípio ele ia participar. Agora, eu não falei com o Alan antes do boletim para confirmar essa informação, mas o que estava planejado, né, acho que ele combinou aí com o pessoal de que ele ia participar. O pessoal tá perguntando muito no chat. Sempre participa. Então, eu não tenho como te afirmar com certeza, mas em princípio sim. Sim, Em deve princípio, participar. sim, né? Então, vai atrasar um pouquinho, o Alan deve chegar um pouquinho atrasado, porque a gente tem que terminar aqui ainda, né? Mas vamos lá. A gente tem 2 pautazinhas ainda que a gente precisa comentar que são importantes, tá? Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hoje falou que amanhã será um dia histórico. Por quê? Porque vai ter a votação da PL das fake news, né? A PL das censuras, apesar dos senadores estarem pedindo adiamento da votação, e o Davi Alcolumbre resolveu fazer, né, ficar surdo, né? Não tô ouvindo nada aqui. Vai ser amanhã e vai ser um dia histórico e tá todo mundo comemorando. Não, os senadores estão pedindo para adiar essa votação. O presidente confirmou que o projeto
né, de lei, PL 2630, será votado amanhã, quinta-feira, dia 25. O projeto ainda não tem o texto final, que deverá ser apresentado na véspera, ou seja, deveria ser apresentado hoje, não sei se aconteceu, pelo relator da PL, o senador Ângelo Coronel, que por coincidência é o mesmo presidente da CPMI das fake news. E aí, olha a fala dele, ó, será um dia histórico. Votaremos esse projeto que vai nortear as mídias sociais, respeitando a liberdade de expressão, né? A censura hoje virou sinônimo de respeito à liberdade de expressão. Eu acho incrível. Interessante. Eu acho incrível. Desculpa, é opinião autorizada. Acho que a expressão é melhor que se encaixe. Eles vão estabelecer uma lei de opinião autorizada. Exatamente. Você tem a opinião que você pode falar e a opinião que você não pode falar. Exatamente. É isso aí. De acordo com ele, milícias digitais formam uma máquina que agride a honra de pessoas. É incrível. Se agride a honra, já existem dispositivos penais para fazer isso. Não faz sentido criar uma lei se você já tem injúria, calúnia e difamação. Vai ser mais o quê? Se fake news é calúnia, calúnia. Se é difamação, difamação. Se é ofensa, é ofensa. Já está tipificado. Mas eles querem criar aí um ambiente de insegurança para intimidar a falar nas redes sociais. E estão usando os apoiadores de Bolsonaro como exemplo. Tá? E isso não é só para os conservadores, não. Porque isso aí vai ser usado para sempre, uma vez que isso aqui for aprovado. Então, a votação apresenta resistência, né, ainda bem, de parte dos parlamentares. O senador Álvaro Dias, na terça-feira, né, o senador Álvaro Dias do Podemos, Paraná, apresentou requerimento pedindo o adiamento da votação de projeto. Nas redes sociais, outros senadores apoiaram a ideia do adiamento, argumentando que o tema precisa de mais discussões. Um projeto tão polêmico como esse, que interfere na vida de mais de 170 milhões de brasileiros, não pode deixar de ser amplamente discutido na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Plínio Valério e a senadora Elisiane Gama, né, um do PSDB, outro do Cidadania, defenderam que o projeto só seja votado após o fim da pandemia. O senador Eduardo Girão, em pronunciamento nesta quarta-feira, defendeu também o adiamento da votação do projeto do combate às fake news, que na verdade é o PL da censura, né? Você já sabe. Então você já tem mais de quatro senadores aí se manifestando a favor de adiar a votação, né? Então o que acontece? PL das fake news, de histórico, tem que votar, não importa, tá todo mundo pedindo para adiar, tá, não tem estudo ainda direito, não tá, nem se sabe o que é fake news ainda, que não tá definido. Eu tô pensando que o dia histórico amanhã ele ia revelar que ele era homossexual. Agora... Mas como é que tu vai... Mas olha só... É o tipo de assunto que não tinha nem que ser discutido. Não, mas aí tem outro ponto. E... os pedidos de impeachment protocolados. Não, mas isso aí não pode, não. Isso aí não coisa. Aí não tem pressa, né? Prevaricação zero. Não tem pressa. Não, tem não. O importante é fake news, aí você pode adiar. Agora, pode adiar. Esse aqui não pode adiar. Não, esse aí nem pedindo. Pessoal, os impeachment, os senadores pedem pra botar em pauta e ele não bota. Pois é. Tá sentado lá com aquela bunda gorda. É isso aí. Agora, esse daí que o pessoal não quer, ele vai botar com gosto de gás na mesa. Eu espero muito, meu amigo, que não passe. Eu espero muito que não passe. E esse aí tem um problema especial, que é o seguinte: o projeto original é do senador Alessandro Vieira, sim, que foi relatado pelo senador Ângelo Coronel, perfeito? Sim. Ele conseguiu piorar a 10ª potência aquilo que já era ruim, que é o projeto de lei original 2630 do senador Alessandro Vieira. O que eu temo nesse aspecto é dizer o seguinte: olha, vamos ficar com o mal menor. Não pode até ser uma estratégia de ter produzido uma coisa absurda, né, um projeto nefasto, que é esse relatório do senador do Coronel, e esses, né, que gostam, vocês usam um termo aqui, negócio de passapano, né? Isso que fala? Passapano. O pessoal fala passapano. Eles assim, não, olha, vamos para o ponto de equilíbrio, assim, é melhor que a gente tenha esse projeto, o 2630, conforme originalmente colocado pelo senador Alessandro Vieira, do que
essa coisa aqui desfigurada, enfim, potencialmente criminosa e louca, né, estabelecida pelo relatório do senador Ângelo Coronel. E todo mundo age assim, pô, mal menor, então vamos votar essa matéria, e todos nós, como diz bem você, nos lascamos, né? Assim que você fala, né? Lasca de pouquinho de você. De verde e amarelo. Acabou. Então, quer dizer, na verdade é o seguinte, essa matéria... Pé na porta. Essa matéria é para ser liquidada em plenário, não tem adiamento. Se você não tiver, obviamente, condição de votar para fechar a matéria, para derrotá-la, arquivá-la de forma definitiva, é lógico que o adiamento é uma saída. Mas não é possível que uma matéria como essa seja votada e se chame isso de dia histórico. Isso é um cinismo especial. Isso denota exatamente o tipo de gente que está controlando o sistema brasileiro, político brasileiro. Exatamente. Uma pessoa como essa é presidente do Congresso Nacional. E ele apresenta, por ter chegado lá, por voto direto do povo, e em tese defendendo, né, o poder legislativo é o chamado poder mais democrático, né? Sim. No sentido da sua pluralidade e do voto. Se bem que o Senado ali, representa a representação é do Estado e é igualitária, 3 senadores cada um. Não faltei a aula de ciência política, fiquem tranquilos. Então, o que acontece? Nesse sentido, mas ele apresenta o Congresso Nacional, então tem os deputados lá. O imbecil não deve nem saber que representa os estados. Então o que deve acontecer aí de uma maneira muito clara? Se a gente permitir que uma matéria como essa não tenha uma reação clara e fazer com que se cerceie todo o nível de comunicação que nós vamos ter, vai voltar exatamente isso aí, ó, que você acabou de ler. O império das redes tradicionais. Exatamente. Que exatamente é isso. Que é o que eles controlam através do dinheiro. Exatamente. E é isso que eles querem. Eles não perderam das redes sociais do ponto de vista da alavancagem financeira, da sustentação, etc. Vamos assim, a mudança do patamar dos equilíbrios vamos assim, da sofisticação das agências, dos anúncios, da qualidade, etc. Não, eles perderam no campo da opinião. Exatamente. E do encontro com outro, que é muito mais direto aqui do que na fabricação de conceitos que essas redes tradicionais fazem. Então, o que eles querem, na verdade, é inviabilizar nossa comunicação. Muito bem pontuado. É nesse sentido que está acontecendo. E fortalecer o sistema tradicional que os sustenta na comunicação. Sustenta esse sistema de poder, o establishment. É esse grupo que só tem, que você vai ver, você não vai ver nenhum de nós, a exceção do que aconteceu, com a honrosa exceção que aconteceu na Band, né? Mas sem receber dinheiro. Ele foi lá sem receber dinheiro. Sem receber dinheiro, né? Sim, mas não, entrevista, estou falando, por exemplo, acesso que eu quero dizer. Você não, nós não vamos ter mais acesso. Nós vamos ter mais acesso. E outro passo, o que é? Encarecer o sistema nosso. Essa forma de comunicação, acesso de rede, limitar para que você tenha exatamente que se agregar vamos dizer assim, a portais de níveis de streaming muito mais forte, né, e pesado, que cobre. Então, quer dizer, eles vão inibir a atividade e a liberdade. Sempre a venda da informação, né? Através da imprensa tradicional, que é como eles controlam. As quais eles controlam através do dinheiro. Agora, mas muito cuidado, porque aqui, criminalizar fake news. O que é fake news? Caráter subjetivo é imprescindível para conceituar. Exatamente. Se eu perguntar para 100 pessoas, cada uma vai dar uma definição distinta. Você imagina tipificar isso. Exatamente. Quantos núcleos do tipo não vai ter? Quantos núcleos? Por exemplo, no tráfico, meu amigo, são 18 núcleos do tipo. Ter portar, ter em depósito, enfim. E aí você pega e vê qual é o limite. Qual é a linha tênue entre fake news e opinião? Porque se eu dou a minha opinião sobre um determinado assunto, eu não preciso provar. Certo? Agora, se isso for criminalizado, acabou a opinião, acabou o canal, acabou a direita, acabou tudo. E quem vai continuar dominando toda a comunicação é a imprensa tradicional, como muito bem dito. É a Globo, e aí eles conseguem controlar através, né, do dinheiro, patrocínio, comercial, publicidade, tudo pago.
fica muito complicado, nós voltaremos à era das trevas. É verdade, mas é verdade. E assim, É a verdadeira era das trevas, né? É das trevas mesmo. Verdadeira era das E trevas. esse- Onde a gente tinha que acreditar em William Bonner. E esse- Exatamente. E esse relatório representa isso. Não só o relatório, mas o próprio projeto original. Então é fundamental e necessário que a gente pressione as estruturas políticas. Mas isso aí é muito, muito possível, sabe, Marcos? Aquele, o pé na porta, meu pé na porta. Que chega assim, me empresta tua roupa aí, tira a roupa aí pra mim. Ah, claro que eu não vou te dar, então me empresta a caneta. Que é muito mais fácil me emprestar a caneta do que a roupa. Então eu te peço algo muito mais grave. Exato, é E a isso. posteriori, né? Isso é uma estratégia, Uma estratégia. de esquerda, né? Isso é uma Isso. estratégia bem E a gente vai documentada. achar ali, Max, exatamente esses bonzinhos que disseram não, para... Dos males o menor. Exatamente, do mais ou menor, para a gente manter o bom relacionamento na casa, enfim, não é uma coisa tão grave assim. Então, não quem quer enfrentar nada, eles não perceberam até hoje que se você não enfrentar, você não vai ganhar, não tem jeito. Então é uma estratégia que eu reputo assim maligna mesmo, que está sendo proposta, né? As pessoas produzirem isso aqui, e outra coisa, isso aqui viola uma série de direitos, até legislações, por exemplo, que foram criticadas do marco regulatório da internet, que sofreu muitas críticas. Então, até o momento de se adaptar e se ajustar àquela nova realidade, Uhum. e vamos lembrar que foi relatado pela esquerda. Sim, Foi relatado pela esquerda. exatamente. Então, você hoje chega num nível como esse. Por quê? Exatamente o que nós estamos falando aqui. No começo do programa já falamos e vamos reforçar agora. Exatamente. Essas redes, como a nossa, né, e fala assim de Sim. coração, não por intromissão, né, pela alegria de poder partilhar uma mesa, estar aqui com vocês e tudo, ela já fez o encontro com esse outro que esperava há tantos e tantos anos um ressoar no seu ouvido daquilo mesmo que ele internamente esperava ouvir e queria achar uma, vamos dizer assim, é um encontro, mas é uma forma de identidade, isso é que é a verdade, é um encontro de identidades. Isso. É o que nós propiciamos às pessoas, o encontro de identidades. E eles querem agora cortar isso. Cortar isso. Exatamente. Impressionante, cara, é lamentável. Olha, o cinismo é um negócio absurdo, inclusive como se noticia no dia seguinte uma noite histórica de votação. Como é que um sujeito desse consegue dormir, rapaz? Que consciência que vamos dizer assim, que o deixa tranquilo ao sono da noite. Pois é. Totalmente demoníaco. É Não, impressionante. não, mas tem gente aí, tem gente que já pra mim, beira o nível de psicopatia mesmo. Sim, sem dúvida. Entendeu? Ele não sente mais isso, ele não tem mais essa. A consciência Essa já tá preocupação. tão laxa já. O já superego ele- foi pro espaço, Pois é, né? pra ele aquilo já é tão natural, ele botou É só tanto ir. que o meu objetivo justifica tudo que eu tô fazendo, né? Nem ele sabe Exato. direito qual é o Mas objetivo. Não tá nem bem eu ia definido, né? fazer esse parênteses. Exato. Tá nem bem definido. Porque, mas Sabe essa que é a o verdade. rumo, não sabe Essa pra onde que é a vai. verdade. Eles são O futuro melhor. A gente tá fazendo tudo por um futuro Eles melhor. Mas qual futuro? Ah, não eles sei. são- Quando chegar lá a gente vê. São instrumentos descartáveis. Vou falar para você me ver e ouvir. Você me ver e ouvir, tô dizendo esse aqui que está presidindo essa estrutura. Você é um instrumento descartável desse sistema. Preste bem atenção. Nenhum de vocês é nada sólido, consistente e permanente. Vocês são um instrumento descartável desse sistema que ele não está visível para nós. Vocês são a face visível desse mal. Mas vocês são descartáveis para eles. Então é esse o objetivo que ele não sabe onde é, mas que ele tem que cumprir o trabalho. Exato. E é onde ele É. tem que se defender. Então tá aqui, ó, revelado nesse projeto de lei. Quer seja de forma original, repito, quer seja pelo voto apresentado pelo relator dessa matéria. Sem dúvida. Vamos ter muito cuidado porque nós não podemos perder essa oportunidade desse encontro, dessa nossa identificação, enfim, e dessa troca mesmo, porque
mesmo a gente participando e tendo pessoas diferentes até, Isso. que não se alinham com o pensamento conservador, Uhum. estão aí permanentes, não Exato. estão bloqueadas, não estão... Sim. Exato, exato. Estão aí pelo Permite debate. mínimo, né? Mas estão passando aí. Sim. Então, e nos serve, de certa forma, com toda a pureza da alma e seriedade, de autocrítica. Sim, sim. Serve de contraponto. Exatamente. Serve de A gente, contraponto. pode A analisar questão isso. é, o problema é que eles querem manter um monopólio do discurso, Sempre. que eles sempre tiveram. Então agora eles não querem perder isso, né? Eles viram, porque antes eles achavam que não era nada. Esse pessoal do Twitter, YouTube, é um monte de doido, não sei o que, isso aí não dá em nada. Isso ninguém- acabou dando um presidente. Acabou. Exato. Você E aí imagina? a conversa mudou. Aí a conversa mudou. Agora já não são mais doidos, agora não. São Tem que dar- meliantes, né? Tem que dar um jeito de chamar de criminoso. Tem que dar um jeito de chamar de Exatamente, criminoso, que é taxa logo. exatamente para impedir Agora, que a gente possa falar. isso aqui, só quem pode salvar isso aqui é o próprio povo, né? Sim. Cobrando o Sim. parlamentar, que se deixar Senador isso aqui... precisa de senador, os senadores... Que agora, só um terço, né, que vai É um precisar de terço voto. só, só um terço. Um terço. É bom até listar isso aí depois Ah. e lascar nas redes sociais aí. Com certeza. tá? Quem votar a Pressionar. favor tá lascado. Tá, mas rapaz, com força. Com força. Porque se isso aqui passar, meu amigo, acabou. Sim. É game over. É game over. É game over. Isso aqui, tem uma frase que diz assim: o homem inteligente sabe pra onde quer ir, mas o homem genial sabe onde jamais deve voltar. Então não permitamos, né? Não permitamos o nosso retroagir à época, à era das trevas, onde a nossa voz, nós dependíamos de vocais pra falar. Uhum. Lembra? Antigamente tinha um grupinho de bairro, tá, aquele negócio todo. A vocal, quem era vocal antigamente? É equivalente a Janaína Pascoal, Sim. a Peppa, Sim. Dilma, o doido do Lula. Hoje em dia o vocal ele pode ser qualquer um que tem uma cara, um celular e um som. Exato. Né? exato. Ele abre o canal, mete a cara, fala, Sim. Se o público o aprovar, ele vai crescer. acabou. E é isso que tem que ser. Aí é como você para um estágio, a isso que comunicação tem ela que passa ser. direta. Pois é. Não é aquela coisa mais da agência de publicidade. Exatamente, Que tem que fazer a exatamente. mediação pra chegar. Ou eu conhecer o fulano, eu conhecer o ciclano, que é diretor da Globo, que é diretor da Band, que é diretor não sei da onde. Pra ir, talvez, eu ser chamado e falar e ter Exatamente. 5 minutinhos ali pra falar. Não. Se o cara for bom, o público vai apoiá-lo e ele vai crescer. Doa quem e tem doer. mais, você tá olhando exatamente aquela pessoa como de fato ela é. De fato, ela é. Você Sim, não é um não- apresentador de um Isso aí, programa isso aí. ou de uma determinada circunstância que você está vendendo um nível de comportamento. Exatamente. E aí você Perfeito. pega, por Compatível exemplo, com publicidade. você diz Não tem assim, isso. você diz assim, ó, não, temos que ser liberal, nós temos que deixar as coisas, as crianças aprenderem por si mesmas. A filha dela É. estuda em colégio de freira, É isso aí. usa Internato. uniforme, chega às 6 horas da manhã, Uhum. come a papinha não sei o quê, Sim, o senhora, filho senhora. da mesma maneira, Tudo na e disciplina. estuda, exatamente. Família em numerosa. colégio, exatamente. Os meninos de azul, as meninas de rosa, Isso. Luciano Huck. Ninguém ali faz ligatura de trompa, Sim, vasectomia, sim, não, vai ver- não toma pílula do dia seguinte. Parece um bando de coelho, meu irmão. Agora, Pega o- os globalistas e vê as a, famílias dele. a matéria que ela vende não é ela. Exato. Se você encontrar com ela na rua, você não reconhece. Exato. Agora, a nossa face, o nosso rosto, a nossa identidade é essa aqui em qualquer lugar. Quer seja no Senado, como foi o Alan exibindo de forma Uhum. clara, né, Uhum. a condição daquela CPI, né? CPM das fake news. Aquela sim, aquilo é uma coisa fake, né? Aquilo não tem institucionalidade nenhuma. Nenhuma. Sem dúvida. Entendeu? Então, Pessoal, eu só vou precisar acelerar um pouquinho, porque já são 10h17 e já começou, inclusive, a Super Live, né? Então, Eita, que mas a acho que gente essa Super Live tá precisa- perdendo pra gente. não, mas a gente precisa terminar, porque eles são nossos parceiros, né? Competição tranquila. Então eu só queria fazer mais uma notícia e aí a gente termina. Mas deixa eu falar antes né? aqui do negócio. Ele falou do Laicá, meu amigo. Fábio Porchat correndo na rua e defendendo o uso de máscara. Ele correndo na rua sem máscara. Sem máscara. Você nunca vai ver. O Meu amigo, eu entro. O repórter, né, da Globo News Também. Sim. É isso aí. Rapaz, eu entro nesse mercado aqui. Eu já desço do carro me tremendo. Todinho com ódio. Pra eu botar o diabo da focinheira. Pois é, focinheira. E a Isso aí. cada 2 minutos vem alguém. Senhor, bote o negócio aqui assim. E Levanta a a pistolinha pistola. da É, temperatura. negócio- Da aponta a temperatura. pistola na cabeça. Não né? viu que o outro confundiu Tá doido. o álcool com a pistola da cabeça e jogou o álcool na criança. Responsa. Vamos lá. Olha só, ex-secretário do PT assumiu mega interinamente, né? Na semana passada.
Antônio Paulo Vogel. Eu não sabia essa informação que chegou pra gente hoje, ó. O secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel de Medeiros, assumiu interinamente o cargo de ministro da Educação, né, na sexta-feira, dia 19. Então ele vai substituir o Abraham Weintraub até que seja nomeado, né, alguém para o cargo de ministro da Educação. Então, o que acontece? O Vogel, ele é servidor público federal desde 1998, já atuou na área de finanças e gestão, tendo assumido funções de liderança desde 2001 em governos federal, estadual e municipal, além do setor privado. A expectativa é que ele fique no máximo 3 meses no cargo até a escolha de novo ministro. Ele tem formação acadêmica, né? Economia e Direito, certificação profissional, planejamento financeiro aqui. Mas olha só a história desse, né, Antônio Paulo Vogel de Medeiros, que eu não conhecia e não gostei muito da história dele, não. Ele também tem passagem pela Casa Civil, foi secretário de Fernando Haddad. Eita! Do PT. Rival de Bolsonaro. De Educação? O que está interinamente agora. Não, ele foi secretário de quê? Então, vou falar agora. Na gestão de Haddad, Vogel comandava a pasta de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Eita, cacete. Depois de deixar a gestão de Haddad, em dezembro de 2014, Vogel foi nomeado secretário de Gestão Administrativa e Desburocratização do Distrito Federal pelo ex-governador Rodrigo Hollenberg, do PSB de Distrito Federal, né? Que também faz oposição a Bolsonaro. Em julho de 2015, após apenas 7 meses no cargo, ele foi nomeado assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda do governo Dilma. Meu amigo, assim, na educação não dá pra brincar. Tá? Pois é. Quiser desgraçar um país, se quiser estragar qualquer coisa de base, trabalho de base, meu amigo, é nomear esse cabra aí. Exatamente. Aí o negócio vai ficar tenso. Aí o único que eu digo assim, na educação não dá pra mamilar, não dá pra frescar, não dá pra errar. Ali tem que ser, a indicação tem que valer uma bala, tem que valer um tiro. Não dá pra errar. Nós já erramos aí, permitimos o erro que eles prolongassem por 30 anos. Se não começar a consertar essa fuleiragem agora aqui, meu amigo, nomear um... Tá sendo cotado isso aí? Pra assumir alguma coisa? Cotado, porque ele tá agora como interino. Tá como interino. Pra se manter na pasta é fácil. Não, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Você nem como é que é interino, não era pra ser nada. Pode ser secretário executivo. Que seja concursado do ministério, perfeito. Mas não tem que ter nenhuma relevância no sentido de comando. Sim. Isso. E estabelecer diretrizes, etc. Não, fez concurso público, tá lá, faz o seu papel, deixa o cara lá trabalhar, vai trabalhar, pronto. Mas o secretário executivo já é um nível de nomeação mesmo, quer dizer, é estranho já ter chegado nesse nível. Sim. E agora, pela ausência do ministro, responde, por óbvio, né? Que sim, é sim. o segundo da pasta, do comando. Agora, não dá pra esperar 3 meses, amigo. Não dá pra esperar. Não dá pra esperar 3 dias. Exato. Como é o nome do boy magia aí? Não é possível. Antônio Paulo Vogel. Antônio Paulo Vogel. Você já tem o nome da criatura. Já tem. Aí você o as dois. Não é possível. Até vendo já, boy. Não, mas na educação, boy, não dá pra brincar, meu amigo. Aí não dá. Aí é pedir pra se lascar. Aí entra o que a gente fala de manhã. Por aí exemplo, não. Uma bancada articulada se manifesta direto ao presidente em relação a essa matéria. Isso é pauta central para os nossos senadores e para os nossos deputados. Exatamente. Se manifestarem diretamente ao presidente. Não vão indicar ninguém. Você teve alguém... Simplesmente dizer o seguinte, olha, há risco formal da presença desse servidor que não é alinhado com o nosso projeto de governo. Exatamente. Ponto. Mostra abaixo, mostra o dossiêzinho, bem bonitão. Pois é. Quando foi pra tirar o menino, como é o príncipe com a festa da salsicha, o negócio lá, bastou o dossiê. Então apresenta o dossiê. Se eu fosse Bolsonaro e me apresentasse esse dossiê aqui, meu amigo, me ia dar até calafrio. Eu ia ficar louco, né? Não tem nem que cogitar um cabra desse aí. Pois é. É impressionante. Pessoal, a gente precisa terminar a nossa live, né? Então corre lá, né? Que notícia fúnebre também. Pois é, vou mas terminar não tinha assim. jeito. Não tinha jeito. Devia fazer um minuto de silêncio sepulcral. A gente precisa terminar. Pessoal, corre lá pra Super Live, lá no canal do Shockwave, tá? Lá tá Fabiana Barroso, Evandro Pontes, Silvio Grimaldo do Brasil Sem Medo, Bernardo Kister,
Fernando Melo, que tá sempre aqui com a gente também. E, Bonito, né? e pessoal, assim, vale a pena, né? Vocês conhecem já a qualidade da galera, então vai lá, vamos prestigiar Super Live. Você não for na Super Live, se inscrever no canal da Shockwave, isso o aí. Lava as Coxas vai puxar o capeta. Aí vai puxar o dedo do seu pé hoje à noite. Pode preparar. É isso aí. Mauro, muito obrigado. Carlos Dias, muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Eu falo por mim, ele fala por ele. Acabei de perder minha voz. É o 2630 que tá em ação já. Tá bem, eu sou o Alcolumbre, boy. Eita, doido. Pare com Boa isso. noite, obrigado. Boa noite, obrigado, pessoal. Pessoal, até amanhã no Boletim da Manhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.